não contrate efetivamente a pessoa mais inteligente, ou a pessoa mais PhD, ou a pessoa que contrate pela cultura até 100 pessoas, porque a cultura que você cria da tua organização ela é muito mais relevante do que efetivamente qualquer outra coisa pra você crescer. Eu vi isso na Ambev, eu não sei se é uma coisa do mercado como um todo, mas tem 3 fatores muito fortes pra você identificar pessoas que vão ser extraordinárias em média. São pessoas que têm a escassez, e aí eles falam como poor, mas eu não coloco como pobreza somente, eu boto como escassez. Pessoas que são notoriamente inteligentes, não necessariamente quem vai tirar a nota 1000 no GMAT da vida e tudo mais, mas tem um nível de capacidade intelectual alta e tem uma lógica de ambição alta. Então poor, intelligent and ambitious. A multiplicidade desses 3 fatores fazem com que pessoas extraordinárias sejam grandes líderes e criem grandes instituições. Que eu acho que eu adicionaria, né, nessa parte de inteligência, que é a inteligência emocional e a humildade intelectual. Perfeito. Porque é isso que você trouxe, né, putz, o cara às vezes PhD, putz, foi fazer MBA em Harvard, Stanford, qualquer uma das top. Essa pessoa se acha a última bolacha do pacote. Mas ela se acha a última bolacha do pacote num lugar que no fim do dia te bonifica, prestigia quem estudou muito mais do que a média. E não quem de fato foi lá e fez as coisas acontecerem. E daí ali tá muito mais na questão que você falou, do esforço, da ambição, pensar fora da caixa no sentido de, pô, como que eu vou resolver esse negócio se eu não sei resolver? Perfeito. E do trabalho duro. E muitas vezes essa pessoa que é super inteligente, ela não tem a humildade intelectual de colocar a mão na sujeira. Perfeito. E se submeter, e daí aqui a palavra é essa, é se submeter a coisas que todo mundo deveria se submeter pra chegar onde quer chegar. Porque no fim do dia, cara, as coisas só acontecem quando você vai lá e coloca a mão pra acontecer. Fala, galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão tá sensacional. Espero que você goste. E hoje eu convido aqui esse profissional sensacional que é mentor aqui no G4 de Marketing Growth na nossa formação presencial. Ele que começou, né, na carreira e super jovem, que entrou na Ambev com 20 anos no programa de trainee, ficou lá por 9 anos, se tornou sócio, um dos sócios mais jovens a realizar essa conquista, algo incrível, né, ainda mais na Ambev. E em 2020 integrou a lista ali do Forbes Under 30, né, no Forbes abaixo dos 30. E no ano seguinte ele assumiu como CMO lá da Stone, também uma grande empresa aí. E saiu para fundar e ser CEO hoje da For Equity Media Ventures, que vai contar um pouquinho aqui para vocês sobre toda essa trajetória dele, Felipe Attabi. Boa. Attabi, o Attabi. O Attabi, o Wasabi, junta tudo. Mas o certo lá, eu aprendi com um libanês que veio de lá, ele falou, cara, é Attabi e o seu nome significa o lenhador. Eu também não sabia, mas então eu sou o lenhador e é Attabi, mas todo mundo chama de Attabi mesmo. E, cara, bem-vindo. Obrigado demais pelo convite aqui de estar junto com vocês. O Nardon comentou também o do G4, que eu sou mentor lá do G4. É incrível, tá? Eu tô essa experiência já há 4 meses e parabéns pelo que vocês construíram. É sensacional a experiência de estar lidando com empreendedores, pessoas que estão fazendo, muita gente que tira business gigantescos do papel, fazendo isso há vários anos, e a gente tá lá batendo papo, interagindo e aprendendo também muito, além de ensinar um pouquinho do que a gente teve na trajetória. Então, obrigado por estar aqui com vocês hoje. Boa, galera. Olha só, esse episódio tá demais, tá bom? Primeira coisa, o Felipe vai contar aqui um pouquinho do porquê que ele decidiu fazer esse movimento, né, da Ambev para Stone, mesmo sendo um dos sócios mais jovens.
depois também vai contar como que foi também essa transição dele, né? Saindo ali da Stone, fundando a For Equity, contar um pouquinho dos perrengues, dos aprendizados, seja da empresa dele, seja por todas essas empresas que ele passou, tá? E no final tem uma novidade aí para vocês, a gente mudou esse nosso bate-bola aqui do gestor, estamos na versão 2.0, quero saber se você vai gostar ou não, tá bom? Então, começando aqui, indo direto pro nosso papo. Boa. Você é formado em marketing e administração, né? Sim. São duas faculdades aí super complementares e que te deram uma base aí bem forte. Como que foi essa sua decisão de começar trabalhando no marketing, né? E depois passar, né, para abrir sua própria empresa como CEO nessa pegada de marketing? Legal. Cara, assim, Nardon, quando eu fiz faculdade, etc., o mercado de publicidade estava muito em alta, assim, os grandes nomes da publicidade todos estavam muito ativos ainda, então era uma coisa que todo mundo gostaria de ser publicitário, viam grandes histórias de Washington Oliveto, de Zanguanais e tudo mais, então todo mundo brilhou muito o olho de uma molecada muito jovem, tipo eu ali em 2000 e... Quando eu entrei na faculdade mesmo, acho que em 2007, eu entrei na faculdade por ali. E, cara, foi uma coisa muito brilhante. Mas quando eu fui entrar na faculdade e comecei a pesquisar um pouquinho mais do mercado, fazendo quase um pré-trabalho ali, eu vi que marketing era um pouquinho diferente de publicidade. Quando a gente pega nos fundamentos, assim, marketing era muito mais business. E são grandes discussões de negócio. Eu sempre traduzo até no Marketing Growth que marketing não é comunicação, marketing é efetivamente business. A gente deveria renomear o marketing para ser efetivamente business. E eu vi isso desde lá de trás, quando eu estava buscando, fazendo toda a parte da iniciação em si. E eu vi que grande parte de marketing é uma mistura entre publicidade, que é usar as ferramentas em si de comunicação, de um lado também de administração. Então eu falei, cara, se eu fizer só publicidade, acho que ele não vai me dar uma base necessária para ser o que é marketing no fundamento. Eu falei, marketing tem muito mais a ver com finanças do que as pessoas reparam na maioria das vezes. Então eu fiz as duas faculdades juntas para ser efetivamente uma pessoa de marketing. Então hoje, o que me trouxe uma aceleração muito na minha carreira foi muito ter feito duas faculdades ao mesmo tempo, trazendo tanto a visão de negócio que a administração te traz, quanto a visão de grandes alavancas de comunicação que a publicidade acaba te trazendo. E eu acabei fazendo um MBA em marketing depois para dar uma consolidada nisso tudo. Quando eu entrei na Ambev, a Ambev é uma grande escola, acho que eu devo quase tudo da minha vida efetivamente é a cultura que a Ambev me trouxe e a aceleração que a Ambev me trouxe, porque eu entrei muito jovem, como você comentou, 20 e poucos anos aí dentro de uma grande instituição, uma das maiores, a maior empresa de bebidas do mundo é efetivamente a Ambev, e eu tive uma lógica de começar pela área comercial, então assim, aquilo do trainee, de estar no chão, vendendo, gastando sola de sapato, tendo uma cultura efetivamente de tirar todos os seus egos possíveis e, cara, apesar de você ter feito uma faculdade legal ou não, bota um uniformezinho bonito, vai vender cerveja na rua, vai fazer caixa e etc, tirar a cerveja. E isso traz uma notoriedade muito grande de esforço excessivo, assim. Eles trazem uma lógica de... Eles fazem premiação de pessoas muito notórias e tem uma competição interna muito grande na época do que a gente estava, mas o que a gente viu foi que quem realmente é diferente, quem quer mais, quem se esforça mais e tem um nível de dedicação e inteligência que condiz com a aceleração, acaba sendo acelerado muito, assim. Então a minha trajetória dentro do Ambev foram 2 anos de área comercial e quase 8 anos aqui na Ambev em São Paulo, tocando marketing de diversas marcas. Lancei Corona no Brasil, enfim, lancei Brahma Extra, que era uma extensão de linha de Brahma, fui gerente de Antártica, gerente de Skol, eu fui diretor de marketing de 7 marcas, lancei Spaten aqui no Brasil, lancei Bex aqui no Brasil, que é uma marca super legal também que a gente acabou construindo, e foi uma coisa muito legal, porque muito jovem eu virei sócio com 26 anos na Ambev, de 25 para 26. E não era meio que comum, assim, porque quando você pega uma trajetória normal de sócios, quando a gente fala sócio Ambev, parece uma coisa, todo mundo é meio que sócio. Não é, assim, a Ambev hoje eu acho que tem 45 mil funcionários e tem 200 sócios somente. Caramba! Então, assim, é uma proporção de um funil muito grande de gente muito sênior que se dedicou muito para estar ali e tá fazendo a construção. E quando eu virei efetivamente sócio e tive toda a trajetória, o tempo médio de uma sociedade era de 10 anos para você ser cotado para ser sócio, e eu fiz algo próximo ali há 4, 5 anos dentro dessa trajetória, muito jovem ainda. E foi uma coisa que me surpreendeu, eu fiquei muito feliz, mas é fruto de, talvez, de uma diferenciação, principalmente dessa lógica do marketing, que muita gente se posiciona como comunicação. Perfeito. E as discussões de comunicação acabaram nessa evolução, desde que eu entrei lá de 2007 até então, deixaram de ser discussões. Eu brinco que marketing é ciência, arte e disciplina. Antes era só arte.
eram os grandes criativos e tudo mais, e grandes campanhas. Virou uma parte mais de disciplina, que eu acho que a Unilever traz uma lógica muito de disciplina, muito boa de gestão de marketing como um todo. E agora, com a evolução de tudo que a gente vem de tecnologia, grandes meios de comunicação, vem uma lógica de ciência muito forte. Se você não é um cientista, como o Denner é um cara que fala muito sobre a ciência do marketing, um cientista do marketing, você acaba sendo pouco relevante dentro de uma estruturação de marketing hoje em dia. Então, o que me trouxe o diferencial na minha vida e o que me fez crescer muito rápido dentro dessas grandes empresas foi efetivamente ser uma pessoa de marketing e talvez discutir P&L, quando ninguém nunca discutia P&L, DRE e etc., margem de contribuição, TAM de mercado, crescimento, que são coisas até muito comuns no mundo do empreendedorismo. Se você não é um empreendedor que entenda disso, provavelmente você não está crescendo o suficiente ou não está entendendo todas as ferramentas de negócio. Então, minha trajetória como um todo foi muito desse lado de construção da cultura individual, que eu acho que a cultura do empreendedorismo da Ambev é muito forte, até no intraempreendedorismo, e de um lado mais pessoal de ter crescido com uma base muito sólida de duas coisas muito fortes. E você acha ou você teve muitos desafios quando você tentou implementar essa cultura diferente? Porque no fim do dia você... super jovem, Sim. Passou ali pelo comercial, então entendeu a base de vendas, a base que gira aquela mecânica da Ambev. É importante ser vendedor, é importante ser supervisor de venda, tá na mesa de venda, tudo assim, é muito importante. E daí quando você vem para esse lado de marketing, onde talvez os seus superiores diretos talvez não tivessem essa bagagem de discussão de P&L, estavam lá já faz tempo, mas também esse momento, imagino que você entrou ali na Ambev, ou esse momento aí que você falou, era também quando a internet estava dando essa virada, então era tudo muito novo para todo mundo. Exato. Né? Quais foram os principais desafios que você encontrou ali internamente, seja para cima, para o lado, para baixo, para trazer essa nova mentalidade de dados? Eu sei que a Ambev já tinha muito essa cultura e talvez por um lado a galera viu você e falou, pô, esse menino aqui, né? Menino, entre aspas, tá... Não, eu era menino na época mesmo, tá tudo certo. Tá mandando muito bem e é isso que a gente tem que levar pra frente ou teve muito pushback, assim? Teve muita gente falando, não, calma aí, fica na tua. Como é que foi isso? Eu dei sorte, tá? Eu acho que eu coloco uma mistura de sorte e competência, assim, porque eu entrei no momento da transição da publicidade para uma coisa mais pautada em marketing, comunicação com mais dados. Então, quando eu vim para a lógica do marketing da Ambev, que foi próximo ali de 2014, o crescimento em si do que eu era expert em fazer, que eu brinco que assim, eu não sou nenhuma pessoa tanto de dados, assim, eu acho que tem muita gente muito melhor do que eu efetivamente, tanto do lado de dados, tecnologia, mas eu me coloco muito como uma pessoa de financial marketing, que é um lado financeiro do marketing que pouca gente está efetivamente focando ali. Quando eu entrei, eu era um dos poucos dentro do marketing que tinha a transição entre o comercial e efetivamente o marketing / comunicação. Então, o que me diferenciou dentro da trajetória? No início, havia um pré-conceito muito grande de é a pessoa lá do comercial que tá lá vendendo, enfim, foi vendedor e tudo mais, e ele não entende o que a gente faz aqui dentro do marketing, para num segundo momento, 2, 3 anos depois, eu tá virando sócio como uma pessoa que cresceu muito antes do que todo mundo. Essa junção foi muito que a Ambev ela era muito binária, assim, num sentido de... Ela é uma sales-led growth company, né? Quando a gente coloca as grandes empresas em termos de product-led growth, sales-led growth e marketing-led growth, a Ambev não é tão marketing-led growth, por exemplo, como uma Coca-Cola. Pra quem não entendeu aí, galera, é o seguinte... Boa. Vendas carrega o crescimento, produto carrega o crescimento, o marketing carrega o crescimento. No caso da Ambev... No caso da Ambev, vendas é o que efetivamente carrega o crescimento e é toda a máquina de vendas que a gente chamava dentro da Ambev que fazia o resultado acontecer. Então, quando a gente vinha alguém do sales, né, da vendas em si para dentro da área de marketing, sempre era aquele cara que cuidava do trade marketing, sempre era aquele cara que cuidava de alguma coisa relacionada a eventos e tudo mais, e meio que ficava... assim, você ficava meio lateral. Quando eu consegui entrar e foi gerir as grandes marcas dentro da Ambev, eu consegui conectar o resultado, que hoje se fala muito em funil, fundo de funil e etc. O fundo de funil das grandes marcas digitais, que é o Google e Meta, vamos colocar assim, de uma empresa de bens de consumo, como é o caso da Ambev, é o trade.
é efetivamente o incentivo comercial, é você estar no dia a dia, saber o price index, é você fazer a máquina de venda trabalhar para você. E eu fui um dos poucos que conseguiu fazer essa transição, porque eu já estava do outro lado, então todo mundo meio que me conhecia dentro da estrutura de vendas. Então você tinha entrada lá fácil. Eu tinha entrada fácil e na maioria das pessoas, o marketing nas empresas se fecham. E ele fala, olha, eu tô aqui fazendo grandes campanhas, eu vou fazer um filme legal, vou fazer uma campanha de digital legal, vou trabalhar com algum influenciador. Você conectou os dois lados. Eu conectei os dois lados. Eu fui um dos poucos que conseguiu fazer o funil efetivamente completo. Então, essa transição foi um preconceito inicial de o cara que tá tentando fazer uma coisa que é muito mais comercial do que vendas, para no final, as marcas que eu tava tocando crescerem muito efetivamente mais do que todas as outras marcas dentro do portfólio, ganhando muito mais market share e crescendo atributo de marca e fazendo tudo através de uma construção no ponto de venda. Perfeito. Tem um estudo super legal que a Ambev traz no mundo como um todo, eles têm um centro de inteligência de dados na Índia, que faz estudo do mundo inteiro e consegue saber curva de maturidade de cada um dos países em termos de desenvolvimento de cerveja. Então ele entende que o México está um pouquinho atrás do Brasil, os Estados Unidos está 10 anos na frente do Brasil, a Europa está um pouquinho atrás dos Estados Unidos. Tem uma lógica de construção. E o que a gente aprendeu com eles é que o fundo de funil da Ambev, ele é pouco representado por mídia. Aí você fala, caramba, marketing, mídia, etc. Talvez é o que constrói efetivamente as grandes marcas. Mas baseado em análises estatísticas dele, somente 8% do resultado efetivamente da construção das grandes marcas em termos de venda vem de mídia. 75% vem de distribuição, price index e conexão com o time comercial de trade marketing. Que é o fundo de funil. Que é o fundo de funil. Então, quando você pensa, vou lançar uma nova marca, vou lançar uma nova marca de cerveja... Ir de baixo para cima. Você deveria ir de baixo para cima. De baixo para cima quer dizer na ponta do cliente, ativação comercial dentro do lugar onde está sendo consumido, construindo ocasião de consumo onde é bebido, e daí sim, depois que você tiver mais uma alavancagem, sair crescendo dentro da pirâmide em si, e aí fazer grandes ativações de comunicação. Pro topo do funil. Que é meio contraintuitivo. Sim. Todo mundo, efetivamente, quando você olha alguém de comunicação, de grandes marcas, de bens de consumo, trabalha muito mais a lógica efetiva do topo do funil para construir para baixo. E, cara, assim, isso é um negócio interessante, que é algo que eu sempre comento com todo mundo, né? Para mim, o trabalho no fim do dia, quando você pensa em crescer com eficiência, qualquer empresa, marca, etc., que você tem que desatar nós, você tem que encontrar a causa raiz do porquê a empresa não está crescendo. Perfeito. E trabalhar naquilo. Você tem que procurar gargalos e resolver gargalos. E daí todo mundo fala, tá, mas a minha empresa tem um monte de gargalo, né? Qual que eu priorizo? Daí eu sempre falo, cara, começa de trás para frente. Começa o mais próximo da venda que você tiver e começa trabalhando lá para desatar esse nó, desatar esse gargalo, resolver esse problema e vai voltando o funil para cima. Porque o cliente, ele já está perto de marcar o gol. Perfeito. Ele já está perto de comprar. Ele já está naquele momento de decisão de compra. Se você melhora isso daqui, o mínimo que você melhorar 10%, 20%, impacta direto na venda. Perfeito. E daí depois você, né, meio que você abriu esse seu fundo de funil. Então, qualquer dinheiro que você colocar em cima disso para jogar mais cliente, ele vai descer mais redondo. Né? Que nem uma escolzinha descendo redondo ali. Então eu bato muito nisso de, cara, começa no fundo do funil. Começa desatando os nós ali, arrumando os gargalos ali, melhorando e vai subindo aos poucos, claro. Né? Isso é super interessante que as marcas que você me falou, que você lançou a Beck's, a Spaten, Corona... Reposicionei Boêmia no Brasil também. Cara, a Brahma... Duplo Malte. Cara, são cases que eu lembro... Sim. Que vieram e foram um impacto gigantesco. Sim. Eu experimentei todas essas cervejas. Na época que elas estavam sendo lançadas. Cara, assim, baita case mesmo. E uma coisa que eu achei legal aqui que você falou, antes de eu puxar mais 2 pontos aí da Ambev, é essa importância de você conectar as áreas, né? Perfeito. Isso tipicamente quando você fala de uma startup é algo que normalmente já acontece. Porque uma startup é uma empresa menor. Né? Ela começa menor. Então, tipicamente, o fundador e o papel dos fundadores, você está muito próximo. Você não tem silos entre as áreas. E como você tem muito pouco recurso, você tem que fazer o máximo com aquele pouco de recurso que você tem. Então, você tenta alinhar todo mundo toda hora. Só que, até 50 pessoas você consegue, 100, 150, você ainda consegue ter essa não quebra de silos. Mas passou disso, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Com certeza.
Você já tem um silo do marketing, o silo de venda, o silo de tecnologia, o silo de produto, silo de operações. E eu sempre digo para a galera que quando você pensa numa empresa, você também tem que pensar no máximo global da empresa. Perfeito. Como que eu extraio o máximo de resultado da empresa como um todo? E tipicamente as áreas, elas vão pensar nos máximos locais. Putz, qual que é o melhor que eu posso fazer para minha área? Perfeito. Só que nem sempre o melhor para aquela área é o melhor para a empresa como um todo. Então, ter essa conexão, ter essa quebra de silos, ter essas lideranças se conectando em todos os níveis, seja Sim. estratégico, que normalmente tem, Sim. seja tático, que já é um pouco mais difícil, seja operacional. E o operacional é quem está ali na ponta, tocando o negócio, fazendo o negócio e tendo a informação do que está acontecendo. Perfeito. Né? E eu vejo que isso que você fez, que você acabou de contar esse caso, foi algo que fez a Ambev, que já era um gigante. Sim. Quando você pensa num nível de maturidade, já estava num nível super alto, ainda dá um outro salto de qualidade. E daí eu conecto aqui com outra pergunta para você. Quais que você acha assim, que foram, além desse que você trouxe, Claro. que é um projeto, né, claramente que te mostra porque você foi um dos sócios mais jovens da companhia em conseguir fazer essa conexão, mas qual projeto que você olha assim para trás nesses 9, quase 10 anos que você ficou lá na Ambev, que você fala, cara, esse foi um projeto super desafiador, foi sensacional e o resultado dele foi muito legal e eu me orgulho muito de ter feito, mesmo que tenha sido um projeto pequenininho. Boa. Cara, eu tenho 2 projetos que eu me orgulho muito, assim, que são 2 lançamentos. Quando você cresce muito na hierarquia, é bom também que você consegue pegar projetos muito grandes, assim. É uma das coisas que eu até valorizo Ambevs com pessoas tão jovens dando autonomia pra fazer coisas tão legais como acho que a gente construiu. Então, pra mim, 2 coisas muito legais, assim. Pra mim, eu sempre conto um caso, que é o caso do Gustavo Lima, que é meio estranho até. Uhum. A gente, quando eu tava tocando com um time de Boêmia, eu tinha próximo de ordens de grandeza, tá? Eu sempre brinco que trabalhar em CPG, em grandes empresas, é privilégio em marketing. Eu tinha um orçamento de uns 250 milhões em marketing Por ano. Para ativar 7 marcas como um todo. E o orçamento da Ambev é próximo de uns 900 milhões. Então eu tocava uma parte importante dentro do business em si. E aí, cara, quando você é rico, no final das contas, porque 250 milhões de reais é muito rico, você consegue fazer muita coisa legal que tá fora do script na maioria das vezes. Legal. Então, a primeira delas foi, a gente fechou um contrato milionário com o Gustavo Lima, na época ele tava com o Itaipava, ali em 2019. E em dezembro de 2019 eu fechei um contrato de 12 milhões de reais para ele, fazer 40 ativações em todos os eventos dele, fazer tudo pra gente. O que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Covid. Então, assim, a gente fez um investimento super grande para fazer uma ativação mega big para reposicionar a Boêmia, trazer ela como uma cerveja diferente, porque todo mundo lembra de Boêmia, aquela lá de Petrópolis, velhinha, o rótulo branco meio ainda. branco, meio feio e tudo mais, que era um posicionamento super antigo e que tinha destoado como um todo. A gente viu uma tendência interna que Boêmia estava ganhando uma relevância muito grande em termos de atributo e a gente reposicionou a marca completamente. E esse reposicionamento completo da marca começou com essa lógica do Gustavo Lima. Então, o que a gente fez? Você deve lembrar, por exemplo, das live streams que rolou e bombou. E muita gente tem associação daquilo com Brahma Duplo Malte, que foi uma que pegou um caminhão de dinheiro e fez muita coisa legal, mas a primeira que estourou absolutamente tudo foi a live do Gustavo Lima. A gente bateu o recorde global de todas as live streams mundiais e tudo mais. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas vivo. simultâneas dentro. Eu era uma delas. Assim, a coisa legal daquilo é... Eu tenho a mensagem, até hoje, eu trocando mensagem com o Gustavo, eu até, enfim, printei, guardo isso, falando, Gustavo, isso foi dia 16 de fevereiro, mais ou menos. Falando assim, não, 16 de fevereiro não. Acho que foi 16 de março, exatamente. Falando, Gustavo, cara, a gente fechou um contrato gigante. Tá mó galera dentro desse caso, não sabendo o que vai rolar, mas todo mundo querendo entretenimento. Vamos fazer o primeiro boteco, que era o show dele, efetivamente, que rolar 40 eventos dentro do ano, só que dentro da tua casa, fazendo um live stream dentro do YouTube pra todo mundo. Ele falou, cara, genial, vamos fazer. 10 dias depois, rolava a primeira live stream do Gustavo Lima. Deu uma pancada de cagada, pra te falar a verdade, porque a gente teve que responder CAD, ele bebeu na live, que não pode beber. Eu fui responder no CAD, enfim, tem um monte de coisa, mas quando você pega uma lógica de reposicionamento de marca e de construção, a gente setou uma tendência que meio que fez... Foram inovadores, super inovadores, que mudou completamente o patamar da pandemia para muitas marcas como um todo. Então você olha que uma pequena coisa que era um problema, que era lá um contrato milionário que ia ser nada durante provavelmente 2 anos, se pagou, virou um crescimento, e só pra você entender ordens de grandeza, assim,
A Boêmia era uma marca de uns 400 milhões de faturamento ali próximo de 2020, de 2019, quando a gente pegou. A gente entregou no final da pandemia 1,2 bi de faturamento de Boêmia dentro do total de crescimento. Então, assim, foi um crescimento absurdo em termos de top line, enfim, de loucura, posicionamento, cara. e fazendo uma coisa hiper legal, bem estruturada. Eu não, enfim, já sei da Ambev tem muito tempo, tem quase 3 anos, mas o que a gente conseguiu fazer com Muito Boêmia tempo, ali... 3 anos. porque assim, 10 anos lá saía 3... São 100, né? São 100 anos. Né? Exatamente. Eu conto em anos de cachorro. 10 anos de Ambev parecem 100 anos, tranquilamente. Mas o que a gente conseguiu construir não foi só a live streaming. Cara, a quantidade de ativação que a gente fez com o time de vendas, colocando ativação dentro de ponto de venda, organizando ponto extra, fazendo planograma, fazendo ativação, fez com que isso ocorresse e fizesse uma marca de 400 milhões sair para uma marca de quase 1,2 bi. E aí você pega, cara, 1,2 bi de faturamento não é para qualquer um, é uma coisa muito grande. E o segundo projeto, que eu acho que é muito legal, todo mundo olha Spaten hoje em dia e fala, caramba, Spaten é talvez uma das marcas mais legais da Ambev hoje, que mais cresce hoje. Concordo. E é umas coisas muito legais que quando a gente olha Spaten, a gente tinha um projeto dentro da Ambev que era lançar uma marca de combate, que a gente chamava de Core Plus, né? Que tem o mainstream, que é o normal do mercado, que é Skol, Brahma e tudo mais. Você tinha as grandes marcas premium, que é Stella, Heineken e tudo mais. E começou a surgir um índice de mercado, que era mais ou menos ali 120 de índice, um pouquinho acima do mainstream. Que o 120 de index quer dizer que é 120% do preço médio do mercado. Então, assim, o preço médio do mercado vamos falar vai que ser 10, 12. vai ser 12. Vai ser 12. E tinha esse espaço de e mercado. E as high tickets é tipo 200. É tipo 200, 180, então é bem acima. Então, quando a gente olhava esse mid-market ali, esse mercado crescia ano após ano, não tinha ninguém jogando esse mercado. Tinha um pouquinho ali, talvez uma Brahma Duplo Malte começando, uma Boêmia começando, uma Amstel começando, mas ninguém double down no negócio para fazer o trade-up, né? De pessoas que estão ali no mainstream para subir. E vão subir para que tá em cima. E a gente viu 150 marcas da Ambev no mundo inteiro para identificar qual marca verde a gente ia lançar. A gente ia lançar Presidente, que era da República Dominicana. Claro que a gente não lançou porque a gente viu e etc, fez pesquisa de mercado antes, e o nome Presidente, que é uma cerveja, era muito ruim. E a gente escolheu 3 marcas para fazer pilotos aqui no Brasil. Modelo, do México, para trazer para cá. A Andes, que é uma marca argentina, para trazer aqui, E aí a gente ia lançar Presidente como terceira. Nós, como time, que tocávamos todas essas marcas, a gente analisou 150 marcas. Tinha uma marca na Alemanha chamada Spaten, que era uma garrafa âmbar, não era verde, não era nada. Era patrocinadora do Oktoberfest lá há anos. Várias. Tem uns canecões em casa que eu levei para casa. Uma marca super renomada, pouco conhecida. A gente falou, cara, essa é a que a gente vai fazer. A gente fez absolutamente tudo. Mudou a embalagem, fez teste de líquido, testou no interior de São Paulo, recompra do produto acima de 90%, é um negócio porrada como um todo, e com certeza eu acabei saindo quando ela tava pegando uma atração, né, no modelo startup, a gente fez um MVP no final delas, testou numa região, quando ela começou a escalar ali para um pre-seed, seed, etc, eu acabei saindo ali quando tava no seed, vamos colocar assim. Cara, essa marca tranquilamente vai bater 3 bi de faturamento dentro do Ambev da vida. Que loucura, tranquilo. Cara. E só pra vocês terem ordem de grandeza, a Ambev é tão grande, a Ambev fatura uns 70 bilhões ano como um todo, porque pega a República Dominicana e outros países como um todo. Mas assim, cara, 3 bi faz uma diferença enorme dentro de uma categoria que não cresce. Se você consegue aumentar o pricing index, que a gente chama de margem de contribuição positiva, muda completamente o jogo de uma grande instituição que tem uma margem apertada ali na maioria das vezes, porque tem full indústria, né? Indústria, distribuição. E então, esses são os 2 projetos que eu mais me orgulho. Assim. Então, Spaten e reposicionamento de Boêmia foram muito fortes, cara. Tirado. Cara, assim, quando a gente olha a Ambev, né? O 3G, os fundadores e toda a história da cultura é algo que, de fato, mudou o Brasil. Mudou a forma de se empreender no Brasil, mudaram-se até os ídolos, né? É possível, é capaz. Perfeito. Eram poucos os brasileiros que tinham, de fato, feito coisas grandes no Brasil e fora do Brasil e impactaram uma geração, né? Me impactaram e tenho certeza que todo mundo da minha idade ou até mais velho impactaram positivamente. Falar, cara,
uma empresa 100% brasileira que foi dominar o mundo e, cara, faz um trabalho magnífico. Os caras compraram a maior cervejaria do mundo, que é a Budweiser, assim, então imagina. É bizarro. É de arrepiar, ó. Você tá vendo que eu tô arrepiado aqui, ó? É de arrepiar. Joga no Google aí, deem uma olhada, mas assim, os caras levantaram 60 bi de dólar de dívida. Quero ver que alguém que tem peito pra levantar 60 bi de dólar de dívida pra comprar uma empresa aí. Os caras são ousados. São ousados no mínimo. Merecem todo o respeito. E, cara, e a Ambev sempre foi uma empresa que brilhou muitos olhos da galera que estava na faculdade. Eu lembro na minha época, quando eu estava me formando, era um dos trainees mais concorridos. Eram 70 mil candidatos para 20 vagas. Assim, um negócio bizarro, né? E você vê hoje que muitas das pessoas que passaram pela Ambev e saíram de lá assumem cargos de liderança muito grandes em várias empresas. Então, hoje, o CEO aqui do Brasil da Domino's era de lá. Sim. Entre, cara, um Fernando exemplo. Soares, tem muitos, entre assim. um exemplo de vários que saíram para estar em altas posições e até mesmo para empreender. Perfeito. Né? Na sua visão, cara, quais que são esses aspectos culturais que fazem a Ambev ser quem ela é e até mesmo a galera que sai de lá fazer também acontecer e, cara, serem pessoas totalmente diferenciadas? Quais são esses aspectos culturais? Cara, eu brinco que a Ambev talvez tenha sido uma das primeiras startups mesmo do Brasil. Apesar de ter sido um M&A super grande da aquisição, da Brahma, depois juntar com a Antártica e tudo mais. A Ambev em 2000, quando a gente pensa, vou trabalhar na Ambev hoje, quem entrou na Ambev em 2000 estava entrando como se fosse no início do Nubank, no início da G4, no início mesmo, assim, quando o G4 não era absolutamente nada. E ninguém queria fazer isso, assim, não tinha glamour. Os caras construíram uma cultura. Eu acho que o principal ponto da Ambev é que ele conseguiu reunir pessoas com capacidade intelectual muito grande. Eu brinco, assim, eu rodei bastante no mercado depois que eu saí da Ambev. Eu brinco que a nota da Ambev, na média, é tipo uma nota 7. E as pessoas, para se destacarem, ele não tem como ser 8, ele tem que ser 9,5 para fazer uma diferença muito grande. Então, a média das pessoas que estão dentro da Ambev, ele paga talvez menos do que o mercado, tá? Na média paga menos do que o mercado. São pessoas que entram muito jovens, mas têm uma capacidade cultural de formar pessoas com a gente chama de grit, né? De vontade maior do que a média da população, absurda. Que você pode não ser efetivamente o melhor, mas a Ambev, ela te molda como essa pessoa melhor, trazendo pra mim a cultura do esforço excessivo, de gastar sola de sapato, de não pegar atalhos, de ser efetivamente a creative no que você tá tocando e ter responsabilidade como um empreendedor. Você é dono, a gente fala cultura de dono dentro da Ambev. Tudo isso hoje, quando você fala de grandes startups, todas elas meio que praticam muito parecido com isso. Exatamente. E os caras fazem isso há 24 anos, gente. Desde 2000 que eles criaram lá, enfim, até antes, no Garantia. Antes disso ainda. Isso já era uma cultura proprietária deles, que eles trouxeram uma rede gigantesca de empreendedores, que muitos deles não são sócios. Lembra daquilo que eu contei, 60 mil funcionários para 200 sócios. Grande parte das pessoas não são sócias, mas grande parte delas se sentem sócias com cultura de dono, fazendo o extra mile, gastando sola de sapato, tirando o ego, tirando tudo para fazer tudo. E eu não tenho dúvida nenhuma que vocês no G4 são muito parecidos nisso, de vontade de fazer, de gastar sola de sapato, de não ter ego, de cultura de dono, de ser efetivamente pessoas acima da média. E você prefere ter uma pessoa... A gente brinca que tem uma lógica do cara que é muito inteligente, que chega a ser até nocivo para dentro da organização como um todo. Porque o cara muito inteligente, mas que não joga para dentro do time, não tem um esforço excessivo e não consegue tracionar e trazer esse liderança time, talvez não seja o melhor cara para estar ali dentro. A gente, Perfeito. Dentro da Ambev, tem um programa de MBAs externos, de pessoas formadas em Harvard, Stanford, Chicago Booth, só a universidade Tier 1 do Brasil e do mundo como um todo. E esses caras não são os melhores, tá? É impressionante. A maior parte que entra fica um summer de 3, 6 meses, etc. e acaba não evoluindo dentro da carreira. As melhores pessoas que a gente tem dentro da Ambev que estão nos cargos de liderança hoje são pessoas que vieram da base.
ou da base mesmo, de, enfim, pessoas que entraram em centros de distribuição e cresceram como um todo, ou pessoas que eram trainees e que vieram com 20 anos, 22 anos e que fizeram a carreira inteira dentro do Ambev, dentro de uma lógica de cultura que forma muita gente. Então, você começou de pessoas que estão dentro do mercado, que são grandes CEOs. Eu te trago o lado dos CMOs, assim, a gente tem pessoas incríveis. Ricardo Dias é uma pessoa super incrível que está dentro do mercado, enfim, foi meu chefe durante muito tempo, um amigo e que, enfim, que é uma das pessoas mais notórias dentro do marketing do Brasil. Você pega, por exemplo, o CMO hoje da Loft, que é o Sérgio Esteves, é ex-Ambev, fez 20 e poucos anos de Ambev. Você pega o CMO do Quinto Andar, que é o João Chueire, é ex-Ambev. Você pega o CMO da IMC, que é das lojas, etc., é ex-Ambev, que é o BX. Todo mundo, grande parte das pessoas, assim, eu tava conversando com o Lissandro da XP, ele falou que tem gente da Ambev dentro do time dele, que desponta pra caramba. Então, a lógica eu acho que eles criaram empreendedores. Muito mais do que pessoas que efetivamente são boas no que fazem. Todas essas pessoas, se você colocar uma parede na frente dela, e pode ser uma parede de qualquer tipo, elas vão arrumar uma forma de ou derrubar essa parede ou contornar essa parede para continuar crescendo. Porque a lógica do orçamento base zero, que virou também para o mercado como um todo e é uma lógica da Ambev em si, a lógica do orçamento base zero é menos sobre orçamento e muito mais falar assim: eu vou te dar uma meta que talvez você saiba bater 50% a 80% dela, 20% dela você não vai saber como bater. E você vai dar o esforço excessivo e vai dar o extra mile sem pegar atalho para efetivamente bater essa meta e fazer algo incrível. Então é algo realmente esticado, desafiador, e quem consegue trilhar essa lógica muitas das vezes acaba sendo uma média de pessoa muito acima da média. Então acaba trazendo isso para outros mercados e despontando pra caramba. Tem casos negativos também, porque acho que teve uma lógica de cultura da Ambev muito nociva durante muito tempo, mas eles se reposicionaram. Eu tive no momento ruim da cultura, mas formou muita gente boa, e no momento do atual da cultura, que mudou muito. Nos dois momentos, são empresas vencedoras, com crescimento, com fazendo tudo absolutamente muito diferente da média das pessoas do mercado, e formou uma legião de empreendedores, cara. Muito bom, cara, assim, é de se admirar mesmo. E um exemplo aqui que você deu foi o do Carlos Brito também, né? Super. Começou como trainee, virou CEO da Bembev, de tudo. Ele ficou, acho que 17 anos como CEO da emprsa, ou 15, negócio, alguma coisa assim. Cara, fora do normal. Ele deu aula, inclusive, aqui no G4. Legal. Fez parte lá dos programas novos que a gente fez para CEO. Foi muito, muito bacana ter a participação dele aqui. E, cara, outra coisa que você disse aí que me chama muito a atenção é o grit, né? Eu não sei qual que é a tradução exata para grit, se é gana, se é força de vontade, se é raça. Sim. Né? Essa vontade de fazer muito maior do que qualquer pessoa do seu lado. E eu vejo que isso, no fim do dia, é aquilo similar em todas as pessoas de sucesso que eu conheço. Uhum. Elas, de fato, têm esse extra mile, essa gana, essa vontade, essa raça. Perfeito. De, independente das ferramentas que você tem naquele momento, você vai dar um jeito de passar aquela parede. Isso que você falou pra mim é muito verdade. É um negócio, cara, que lá no começo da Canu, e aqui no G4 também a gente faz muito, mas lá no começo da Canu a gente via muito isso, né? Uhum. Das pessoas que a gente trazia, que a gente sabia que elas iam resolver o problema de alguma maneira, ou na força bruta ou com inteligência, mas de alguma maneira elas iam resolver. E tem um menino lá que entrou como estagiário, hoje trabalha no mercado financeiro, um menino bom pra caramba, Pedro, o nome dele, jogava no time de rugby da USP, um moleque, um monstro. E tinha esses quebra-cabeças, sabe, que você tem no dia a dia, que era um que era um negócio de madeira, do lado assim, tinha duas coisas que parecia que davam para mover, e tinha um buraco com plástico e uma nota de 100 reais dentro. Não sei se era 100, 200 reais dentro. E daí era um quebra-cabeça, né? E daí eu joguei na mão dele e falei, cara, se você conseguir tirar, a nota é tua. Porque, putz, claro, não parecia simples o jeito de resolver, né? Tinham jogado na minha mesa e eu consegui resolver do jeito inteligente. Que eu fiquei olhando, parando, pensando como é que era. Dei na mão dele, 10 minutos depois ele voltou com a nota. É minha? Eu falei, bom, é tua, né? Tiro é tua. Só que daí o que ele fez? Ele deu umas forçadinhas e meio que tirou na força bruta mesmo. O jeito certo era o quê? Ele tinha ímãs por dentro. Que ele fazia o mecanismo rodar. O mecanismo que você tinha que bater de um lado. Então você tinha que pegar, bater e saía o ímã para um lado. Daí você conseguia deslizar a peça. Super legal.
E na hora que eu joguei isso na mão do moleque, e ele conseguiu resolver, ele deu uma forçadinha, quase trincou a madeira, né, do negócio. Então eu falei, cara, esse é o espírito. Se o cara não sabe como vai resolver, ele vai dar um jeitinho dentro daquilo, né, que pode e vai resolver. E eu acho que esse lance de, cara, você conseguir resolver com as ferramentas que você tem, pra mim, é muito realidade pra qualquer tipo de negócio. Realidade demais. Cara, super bacana de ter isso de quem tava lá de dentro. Não, e é uma coisa legal, eu tava no BSV, né, que é Brasil at Silicon Valley, há uns 2 anos atrás, e teve uma palestra do presidente do Google na época. Ele falou assim, quando você tá criando algo novo, você tem que contratar menos pela expertise e muito mais pela cultura. Talvez as primeiras 100 pessoas dentro de uma organização são muito mais uma lógica de alinhamento cultural, as pessoas que querem construir aquilo, e não necessariamente os top PhDs que vão fazer e teorizar em cima do negócio. A força bruta é uma das forças que você pode te fazer diferenciar. Eu vi isso na Ambev, eu não sei se é uma coisa do mercado como um todo, mas tem 3 fatores muito fortes para você identificar pessoas que vão ser extraordinárias em média. São pessoas que têm a escassez, e aí eles falam como poor, mas eu não coloco como pobreza somente, eu boto como escassez. Pessoas que são notoriamente inteligentes, não necessariamente quem vai tirar a nota 1000 no GMAT da vida e tudo mais, mas tem um nível de capacidade intelectual alta e tem uma lógica de ambição alta. Então poor, intelligent and ambitious, que é basicamente a média de pessoas que dão muito certo na média, em qualquer lugar vai ser muito bom. Puro eu não gosto do termo, eu gosto muito mais de escassez, porque você pode efetivamente ter tudo na vida, mas se aplicar a lógica da escassez para você efetivamente pensar mais do que a média, que é um pouco da minha lógica da Ambev, dos 12 milhões para os 300 milhões que eu tinha, não mudaria nada na minha vida se eu quisesse desperdiçar aquilo. Mas a lógica da escassez me fez olhar aquilo para diferente. A lógica de inteligência é, dependendo da tua inteligência, no caso dele a inteligência é força bruta para ele conseguir resolver o problema, mas no teu caso foi a inteligência mais lógica ali para resolver, e eu colocava a parte da ambição, que é o grit, no final das contas, que não é a melhor tradução, mas a lógica de ser ambicioso ou ambiciosa te faz querer mais do que a média. Se você só quer, não tem inteligência e não tem escassez, você vai chegar a algum ponto. Se você só tem inteligência, não tem ambição e não tem escassez, você vai chegar até outro ponto. Se você só tem a escassez, mas não tem inteligência e não tem ambição, provavelmente você não vai chegar quase a lugar nenhum. Então, a dinâmica é a multiplicidade desses 3 fatores fazem com que pessoas extraordinárias sejam grandes líderes e criem grandes instituições. E quando eu olhei a palestra do Google no BSV, ele trouxe muito essa lógica de não contrate efetivamente a pessoa mais inteligente, ou a pessoa mais PhD, ou a pessoa que contrate pela cultura até 100 pessoas, porque a cultura que você cria da tua organização ela é muito mais relevante do que efetivamente qualquer outra coisa para você crescer. Perfeito. Cara, tem um ponto aqui, eu acho que eu adicionaria, né, nessa parte de inteligência, que é a inteligência emocional e a humildade intelectual. Perfeito. Porque é isso que você trouxe, né? Putz, o cara, às vezes, PhD, putz, foi fazer MBA em Harvard, Stanford, qualquer uma das top. Essa pessoa se acha a última bolacha do pacote. Mas ela se acha a última bolacha do pacote num lugar que, no fim do dia, te bonifica, prestigia quem estudou muito mais do que a média. E não quem, de fato, foi lá e fez as coisas acontecerem. Que talvez seja um pouco diferente da Ambev. A Ambev fala assim, ó, você pode ser jovem, meu amigo, mas se você resolver o problema e resolver bem feito, eu vou te prestigiar, eu vou te tem uma metáfora lá que ele fala, eu vou te dar o osso maior do que você pode roer, eu vou te dar um sapato maior do que você pode calçar. Se você conseguir calçar ou conseguir roer, tem todo o mérito. Vambora. E daí ali tá muito mais na questão que você falou, do esforço, da ambição, de, cara, pensar fora da caixa no sentido de, pô, como que eu vou resolver esse negócio se eu não sei resolver? Perfeito. E do trabalho duro. E muitas vezes essa pessoa que é super inteligente, ela não tem a humildade intelectual de colocar a mão na sujeira. Perfeito. E se submeter, e daí aqui a palavra é essa, se submeter a coisas que todo mundo deveria se submeter para chegar onde quer chegar. Perfeito. Porque no fim do dia, cara, as coisas só acontecem quando você vai lá e coloca a mão para acontecer. Tenho dúvida nenhuma que vocês 3 meteram a mão pra fazer esse negócio acontecer. Ainda metemos, cara. É um negócio que eu falo pra galera que eu falo assim, meu amigo, a gente vai te jogar num balde cheio de merda. Suja a mão, vai. Cara, você vai estar com o nariz embaixo de merda, meu amigo. Só que você e mais ninguém vai ter que pegar ali uma vassoura, um cabo de vassoura
e ficar mexendo nessa merda até ela começar a evaporar e você tirar a cabeça pra baixo. E quando eu falo isso de, cara, merda, de te colocar no balde, é pra ficar claro. É meio esdrúxulo. Traduzindo pra Ambev, tá? Mas assim, MBAs externos viravam vendedores de rua. E muitos não passavam nessa etapa, tá? Porque é se sujar a mão ali, entendeu? É isso. O cara se formou em Harvard, em Boston, ele tá no interior do interior, em Cubatão, visitando uma favela e vendendo cerveja. E é ótimo, porque assim, é de propósito. É de propósito. Porque se você não passar nesse filtro, meu amigo, vai pra outro lugar. Porque eu não quero aqui alguém que não esteja disposto a se submeter a isso. Sim. Porque é isso, no fim do dia, que gera resultado. Se não for pelo cara que tá ali na ponta, lá em Cubatão, vendendo, essa empresa não existe. Não existe, exatamente. Não existe. Então, quem é você... pra estar dentro de um escritório achando que no ar-condicionado pra você achar tá bem. que com a sua patente você vai mandar algo aqui, meu amigo? Perfeito. Vá a merda. Essa é a verdade. Então, esse conceito de meter a mão na merda, se sujar, ir lá fazer o trabalho que tem que ser feito, porque no fim do dia esse é o espírito de dono. Perfeito. Porque se você estivesse numa empresa pequena, vamos falar no teu bar, na tua padaria, você tá ali, cara, putz, teve um cliente que foi usar o banheiro e entupiu, talvez vai ter um monte de gente que não vai querer limpar. Sim. Só que se você não limpar, e se não tiver alguém pra limpar, ninguém mais vai entrar e vai falar mal do seu bar, da sua padaria. Sentimento de dono você vai limpar. Cara, você vai olhar pra aquilo e falar, tá bom, acontece, bicho, vamos lá, vamos resolver. Próxima, esse não é um problema. Agora, vai chegar o senhor engomadinho e falar, não é pra mim. Tem os... Bom, a porta é serventia da casa. Perfeito. Vai pra próxima. O Simon Sinek tem uma lógica que ele tem, que é uma matriz, um espectro, que ele fala sobre os Navy SEALs. Não sei se você já viu isso, provavelmente já, sim, que é maravilhoso. Basicamente no eixo X é confiança e no eixo Y é efetivamente resultado. Todo mundo quer o nível de pessoa que tá lá no pontinho, que é altamente entrega de resultado e altamente confiante, que é esse lado que realmente muito alinhado com a cultura. Só que esse é meio difícil de ter. Todo mundo que tem essa pessoa vai ser maravilhoso, você vai querer estar junto e tudo mais, mas ele traz uma lógica que você pode ter pessoas que entregam muito resultado e que não são tão confiantes assim por causa desse lado, que não vai meter a mão ou que vai fazer alguma coisa errada. Essa pessoa que altamente entrega resultado, mas não tem um nível de confiança alto, ele é nocivo para dentro de grandes organizações. E esses grandes resultados podem ser por inteligência, podem ser por alguma falcatrua ou por qualquer coisa que role, mas na média, ele traz um dado muito legal que os Navy SEALs preferem ter pessoas altamente confiantes, que tem uma credibilidade, que tem um alinhamento cultural, que sabe que se você for invadir algum lugar, ele vai estar do seu lado independente para limpar o banheiro, para fazer qualquer outra coisa, e que tenha um nível de entrega resultado, não um resultado mediano, mas assim, vamos colocar uma média de inteligência, uma mediana efetiva de execução, que essas pessoas fazem melhor para a organização como um todo do que só simplesmente a pessoa que é excessivamente inteligente e não está jogando para o todo. Então um pouco dessa lógica de o MBA é legal, mas se ele não tiver esse nível de confiança, o nível de cultura para estar jogando junto, eu prefiro ter a pessoa que está formada dentro do Brasil, que talvez não tenha nem formação e que vai ser a pessoa que vai acelerar, que vai vir do interior com mais vontade, que eu tenho alto nível de confiança dele e que vai construir algo notoriamente muito melhor e muito mais longevo do que o ego da própria pessoa que está só jogando para ela mesma. Perfeito. Quem quer saber mais sobre isso, procura lá 9box, 9 caixas, performance, cultura. Tem bastante coisa aí na internet sobre isso. Eu chamo esse cara, que tem uma performance alta, uma cultura baixa, uma confiança baixa, de cachorro louco. Cachorro louco. Cachorro louco. Se você não consegue colocar ele na confiança, na cultura... Total, não adianta. Não adianta. Você tem que sacrificar em praça pública e mostrar pra todo mundo porque você tirou essa pessoa da companhia, porque aquela cultura, aquela falta de confiança... Mas é super importante na mostrar, empresa, né? Porque as pessoas não vão entender. Ela vai falar, uma pessoa é maravilhosa, uma pessoa é genial, uma pessoa é incrível, mas ela é ruim, de um ponto de vista de longo prazo. E o que constrói cultura no fim do dia... São os ritos, os rituais pra mostrar também. E muito mais quem você manda embora, tira do time... Sim. Do que quem você mantém, né? Então, cultura é mais sobre quem você promove, quem você manda embora. Perfeito. E, cara, eu gostei muito disso que você falou, né? Que no fim do dia, mais importante do que a própria guerra é quem tá do seu lado nas trincheiras na guerra. Se você confiar naquela pessoa para saber que ela vai te cobrir quando você estiver atirando para frente e ela vai cobrir suas costas, metade da guerra já tá ganha. Com certeza. Cara, e
né, você vem desse mercado, ficou lá 9 anos, quase 10 anos na Ambev, cara, uma carreira super promissora e de repente, né, todo mundo aqui começou ouvindo podcast, tá ansioso, mas e daí, por que mudar? Perfeito. Por que sair desse time ganhando para experimentar algo novo? Perfeito. Conta aí pra gente. Talvez eu tenha mistura de louco com não gostar de zona de conforto, tá? Eu brinco com a minha esposa que eu falo, as únicas 2 coisas que eu não mudo na minha vida são meu filho e minha esposa, que eu sou casado há 7 anos e etc. Pra mim, família é o principal de tudo, assim, no final. Mas todo o restante pra mim é modelável, é mudável, porque você vai ter que construir essa jornada. Quando eu tava dentro da Ambev, eu absolutamente devo tudo da minha vida Ambev. Eu casei por causa da Ambev, eu tive dinheiro pra comprar o primeiro apartamento por causa da Ambev, eu tive dinheiro pra fazer tudo por causa da Ambev. Eu entrei na Ambev ganhando R$2.100, galera. E eu terminei da Ambev construindo um patrimônio e tendo a possibilidade de fazer coisas que efetivamente eu nunca teria ali dentro. Por diversas vezes eu já pensei em ser na Ambev. Eu entrei na Ambev falando, vou ficar 2 anos e vou sair pra ganhar o dobro em algum outro lugar, e eu fiquei 10 anos. Então, a dinâmica daquilo eu sou uma pessoa que eu não gosto de zona de conforto. Quando a zona de conforto, ela chega, ou eu crio desconforto, efetivamente, em mim mesmo pra mudança, ou eu peço que alguém crie esse desconforto pra efetivamente a mudança. Na média, só pra vocês entenderem o quanto foi rápido da Ambev, nesses 10 anos eu tive 13 posições. Eu, na média, fiquei 6 a 8 meses em cada posição. Então, eu mudava muito, eu ganhava muito notoriedade, eu ganhava muito conhecimento novo em tudo que eu tava fazendo. E o jogo do bem de consumo, ele é um jogo intermediado, quando você olha na maioria das vezes. E quando você pega as grandes tendências do marketing como um todo, é um jogo muito mais direct to consumer, que a gente pega direto para o consumidor, do que efetivamente um jogo intermediado das grandes indústrias sendo intermediadas por varejistas e tudo mais. Esse jogo em bens de consumo, ele ainda não chegou. Até hoje ele ainda não efetivamente chegou. E quando você pega marketing, a essência de toda mudança do que a gente veio e construiu, é um jogo de funil completo. De você olhar efetivamente todas as etapas do funil, de você entender as alavancas digitais para aquisição de clientes. E a gente chamava isso, efetivamente, agora ainda chama no mercado de growth marketing, de ads e tudo mais. E se você fosse me perguntar na Ambev, nos 9 anos que eu tive dentro da Ambev, se o Atab que estava lá dentro em 9 anos conhecia o que era CPA, CPL, CAC, custo por aquisição, LTV, custo por lead, custo para adquirir um novo cliente, lifetime value. Lifetime value, eu não sabia te responder, tá? Eu não saberia te responder estando dentro de uma grande instituição de CPG, que era de consumer packaged goods, que é de bens de consumo. Então, a forma do que eu colhia de aprendizado querendo ser uma pessoa efetivamente mais profunda em marketing, ela não me trazia toda essa junção como um todo. O que eu fiz de mudança de carreira? Foi uma coisa meio que sorte, vamos colocar assim, mas me colocaram de Forbes Under 30 pelas coisas que eu tinha feito junto com o time dentro da pandemia. Eu fui o primeiro Forbes Under 30 da história da Ambev, eles nunca tinham deixado ninguém ser, porque traz uma visibilidade que te joga pra fora, então é uma coisa assim. 2 meses depois de Forbes Under 30 eu tava fora da Ambev, então assim, a dinâmica do negócio é meio dureza. Eles têm razão, né, de fazer isso, eles têm razão. Chega uma lógica de pessoas que nunca te conheceram. O Jean, né, ficou pistola. Eu amo o Jean, cara. Tem que trazer o Jean Gereissati aqui, hein? Jean, venha no G4, porque você é um cara incrível, a turma aqui tá fazendo algo muito legal e vocês merecem se conhecer, cara. Pô, não, a gente já conhece ele, assim, cara. Tá aqui, o cara é incrível. Pô, ele, o Zagman, turma toda lá. Nossa, eu brinco que na época que eu saí da Ambev, você não podia voltar a trabalhar. A gente chamava de uma única via de porta, né? One way door, que você consegue voltar atrás. Hoje já até tem alguns modelos que você pode efetivamente voltar, mas quando eu saí, eu falei, Jean, eu não estou saindo por absolutamente nada que a Ambev tenha feito de errado. Eu só tive uma oportunidade melhor, que eu sei que estruturalmente não tem como cobrir e fazer tudo, é completamente fora da jornada tradicional, mas eu quero ser a primeira pessoa recontratada pela Ambev no dia que puder ser recontratado para voltar. Porque eu amo esse negócio, eu amo até hoje. Muita gente me liga falando, Tab, eu vou sair da Ambev. Eu converso com a pessoa para não sair da Ambev. Porque ela é realmente uma casa muito foda como um todo. Então, eu tive a oportunidade de sair, mas o que eu aprendi, tá? Quando eu fiz a migração para Stone Co, para virar o CMO da Stone Co,
eu era uma pessoa muito mais de branding, eu tinha muito mais os conhecimentos das ferramentas de comunicação que a Ambev me trouxe durante todo esse lado, do que efetivamente essa lógica de fundo de funil de aquisição digital, que estava crescendo loucamente nos últimos 6, 7 anos, que cresceu muito na lógica de infoproduto, dropshipping, marketing digital, ads, aquisição e tudo mais. Então, quando eu chego numa Stone da vida, que se você faz uma ativação, você sabe metrificar perfeitamente o quanto que trouxe, porque você é dono da cadeia como um todo. Foi um MBA pra mim. Aquilo me tirou de uma zona de conforto tão grande que eu não sei se eu tivesse ainda dentro efetivo da Ambev, eu seria a pessoa que eu sou hoje, que eu consigo olhar a lógica de negócio de um funil completo e ter discussões muito mais profundas do que eu estava tendo lá dentro. Tinha oportunidades dentro da Ambev de continuar? Tinha, mas era fora do core business, completamente em business, que acabaram crescendo muito, como o caso de Zé Delivery e tudo mais, mas a oportunidade estava mais fora do que efetivamente dentro e eu resolvi fazer essa transição e virar CMO. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim, porque hoje eu consigo olhar por um espectro muito mais profundo e a Stone me trouxe isso. E foi um lugar muito legal que tinha uma cultura do 3G, o Beto lá do 3G é muito próximo do André Street, da turma, então Conselheiro a cultura, lá da turma. conselheiro, então a cultura era muito próxima, era um movimento confortável do ponto de vista cultural e muito bom e desconfortável do ponto de vista de crescimento individual para um tipo de marketing que eu não conhecia e hoje eu conheci mais profundamente. Então, te respondendo de maneira muito clara, é quase um individualismo, mas foi para me desenvolver mais profundamente uma coisa que não é Ambev, é indústrias de bens de consumo como um todo, tem pouca penetração em geral. Antes de continuar nesse tema, ó, galera, para você, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, tá bom? Ligar lá o sininho para cada novo episódio que a gente lança, você ser avisado. Também avaliar a gente com 5 estrelas, tá bom? Mandar e compartilhar esse episódio pros seus amigos. E fazendo isso, o que você ajuda? Você ajuda a gente a ficar aí no top 5 de negócios, né? Podcast de negócios no Spotify, tá bom? Então ajuda lá a gente, mete o dedinho aí no sininho, compartilha com os amigos esse episódio, porque ele tá bom demais e tá indo pro meio aqui. Boa. Tem muito papo ainda pela frente. Pouco tempo, mas muito papo. Então, pra você que tá na esteira aí, fazer sua musculação dando quase 1 horazinha, espera, tá? Pra continuar. Boa. Na sua próxima sessão, que você não continua aí no caminho do trabalho. Cara, esse movimento, quando você tava ali na saída, você ficou com muita dúvida, aquele friozinho na barriga, né? Imagino que sim, né? Porque, pô, você tava há quase 10 anos, carreira crescendo, muita coisa te passou na sua cabeça. Eu queria aqui saber qual que é o conselho que você dá para alguém que está nesse momento, seja de mudança de carreira, seja numa situação que existe um pensamento profundo, uma reflexão profunda sobre, putz, faz sentido eu ficar ou faz sentido eu seguir numa outra coisa? Como que foi esse teu framework de decisão, cara? Boa. Cara, eu posso te trazer... Eu fiquei com muito medo, tá? Minha esposa me chamou de louco, enfim, tem muita coisa dentro da história. Minha família não entendeu, até hoje, eu acho que para o movimento que eu fiz, mas o que eu posso trazer, assim, eu tenho batido papo com muitos executivos que estão dentro do mercado e que me perguntam até do empreendedorismo, de falar, eu quero sair das grandes instituições. E só pra vocês entenderem um dado que eu acho que é legal, quando você está numa área comercial, você tem um espectro de ativação para ir para qualquer mercado, para qualquer empresa, é muito mais amplo do que a média. Quando você fala em marketing e comunicação, o mercado endereçável de marketing no Brasil é um mercado de 50 bi em termos de deployed capital, né, de capital investido, só que existem 30 empresas que concentram 70% desse investimento. Então assim, quando você olha e fala, eu quero jogar na Liga... 35 bi... 35 são bi, 15 empresas. São 30 empresas. São 30 empresas. São 30 empresas. Então, quando você olha... bi por empresa. Mais ou menos 1 bi por empresa. Ambev 900 e tudo mais. Unilever, Santander, Itaú, Vivo, TIM. Basicamente é finanças, bens de consumo, telecom e grandes varejistas, vamos colocar assim, que entram dentro desse espectro. Magazine Luiza, provavelmente. Também, todos assim. Então, assim, quando você olha marketing por essência, eu brinco que marketing é muito próximo de mercado financeiro. E aí, trazendo na lógica se você tem um gestor que não gerencia muita grana, ele não é o melhor gestor, é muito difícil dele estar no melhor lugar, porque se ele é incrível, ele provavelmente vai querer estar num lugar que ele vai gerenciar um portfólio muito maior para ele conseguir deslanchar o máximo do potencial que ele tem.
E existem 30 lugares dentro do Brasil, efetivamente, que são os top lugares que você poderia estar, e a Ambev é um deles. Então, no final das contas, você abrir mão de um dos 30 para ir para qualquer um de outros, não é uma decisão super fácil. E eu não tinha todas essas informações quando efetivamente tomei a decisão. Mas quando você olha, você fala, isso é Brasil, Atab? Não, isso não é Brasil. No mundo, é um mercado de $1 trilhão. Existem 100 empresas que concentram 50% do investimento global de marketing e comunicação. Então, assim, quando você fala de ter uma transição... A proporção é parecida, então, globalmente. Globalmente, mas um pouco menos concentrado. Vamos colocar assim. Mas quando você faz um movimento de uma carreira de marketing de uma Danone, de uma L'Oréal, de uma Unilever e tudo mais, para ir para outros lugares, de um Santander, de um Itaú, não é um movimento tão simples assim. Porque em outras áreas de logística e tudo mais, não é tão concentrado como um todo, então você consegue mudar, jurídico também, comercial também. Perfeito. Ali é muito nocivo a mudança se você tá numa das 30 e querer mudar, porque são business completamente diferentes. Então, isso eu não conhecia, eu fui conhecer na mudança como um todo, o que foi muito bom pra mim em termos de evolução, mas o que eu trouxe de frame, que é o que você me perguntou, que me ajudou a tomada de decisão é... Eu aprendi isso com a Stone, tá? A Stone me ensinou isso. Olha que legal. O processo de recrutamento deles é um processo high touch. O que é high touch? Normalmente o processo de recrutamento são entrevistas, concorda? Você vai lá, bate um papo e tudo mais, você vai conhecendo a pessoa. Eu fiz 20 papos com pessoas diferentes da Stone, de níveis hierárquicos completamente diferentes. Num sentido de eu fiz rota, eu fui com o vendedor, vender maquininha da rua durante 2 dias para entender a cultura da empresa, para entender como as pessoas são valorizadas ou não dentro da cultura. Eu conversei com absolutamente toda a liderança, todo o mid-market e todas as pessoas que estão efetivamente na rua trabalhando. E durante talvez uma semana, eu fui imerso dentro da empresa, antes mesmo de entrar dentro dessa empresa, antes mesmo de aceitar efetivamente trabalhar para essa empresa. O que é bom para os dois lados. Sim. Porque você faz a tua due diligence também, você entende se é lá que você quer ir. Exatamente. Além deles entenderem se você é a pessoa certa. Se você é a pessoa certa. Então, assim, provavelmente, e eu soube disso depois, pessoas muito mais seniors do que eu tiveram a probabilidade de estar lá, mas uma pessoa não foi para rota, fazer rota com o vendedor, outra pessoa não quis bater tal papo. Então, assim, mostra muito a realidade da sociedade. Tem uma máxima na Ambev muito boa, você é sócio antes de ser sócio. Porque você mostra indícios de sociedade, não precisa você estar assinando o papel do vesting ou ganhando qualquer ação para dar dentro do capital social. Sociedade é algo intrínseco a você e à cultura que você tem. Então, o que eu dou de dica é, vai ter medo, porque qualquer momento de disrupção na sua vida, você teve medo quando seu filho foi nascer, você teve medo quando você casou, você teve medo em momentos muito felizes da sua vida e nos momentos muito tristes também, mas o que facilita o processo de decisão é ser altamente high touch, em termos de ponto de contato. Você deveria ser sócio e deveria ser funcionário da empresa que você está querendo ir antes mesmo de você estar dentro dessa empresa. E eu vou citar um amigo meu muito legal aqui, que você também conhece, que é o Rafael Avelar, que é sócio do Ricardinho como um todo. O Rafa me confidenciou um negócio que eu vou abrir aqui, mas eu acho super legal o modelo. Ele falou, Atab, eu tenho muita dificuldade de contratar pessoas seniors dentro da Adventures, porque na maioria das vezes eu demito esses caras em 3 meses. E aí é meio difícil, assim, porque, puta, é ruim pro cara, é ruim pra mim, reputacionalmente, entre outras coisas, pra todo mundo. E ele começou a ter um advisoring pessoal dele, com executivos que já fizeram transições, etc., começaram a dar dica pra ele. E a dica que deram pra ele foi muito parecida com a minha experiência. Ele falou, traga essas pessoas, dê desafios pra essas pessoas que você quer trazer, que são sêniores, que estão em lugares grandes, pra elas começarem a trabalhar antes mesmo dela efetivamente assinar o contrato e trabalhar para ti. Porque se essa pessoa não fizer o grit, o extra mile, de sair 6 horas da tarde de onde ela tá e começar a trabalhar para você, virando noite, fazendo, final de semana, ou enfim, dando o jeito que for necessário para trabalhar, essa pessoa tá vindo por um motivo errado. Perfeito. E se essa pessoa tá vindo pelo motivo errado, provavelmente você vai demitir ela antes. Então, ele é um cara que hoje, se você for entrar dentro da Brand Lovers, que é a empresa que ele tá, ou Adventures, ou qualquer outra empresa, ele vai te fazer o nível de high touch, de trazer coisas para vocês antes mesmo de te convidar para estar junto, porque isso é um teste, no final das contas, que te ajuda a você facilitar o processo de entender se é lá mesmo onde você quer estar, e do outro lado, da pessoa entender se é essa pessoa. Isso aconteceu comigo, foi muito legal o processo com a Stone, eu aprendi pra caramba fazendo isso. Eu sugiro que qualquer pessoa que esteja nesse processo de aprofundar e ter medo
entenda profundamente, seja técnico, deixa de ser tão emocional, seja mais técnico dentro da tomada de decisão, que vai te ajudar muito. Muito bom, cara. Pra mim, quando eu fui fazer essa transição da Canu e da Fit, né? Que a gente tinha vendido a Canu e pra da Fit, pra RAP foi muito parecido. Foi um processo que demorou 6, 7 meses, porque eles me convidaram para virar sócio da RAP lá na Colômbia e trazer para o Brasil. Só que eu não aceitei várias vezes, né? Até o momento que eu aceitei, que daí eu fui para Colômbia, fiquei 2 semanas lá, fiz a mesma coisa, fui fazer rota, andei com os entregadores, fazer pique, entregar. Putz, eu também fui fazer meu due diligence da empresa para ver se fazia sentido eu fazer esse movimento também de carreira, né? E, cara, uma coisa assim que eu uso muito no meu dia a dia para qualquer tipo de decisão difícil, é um negócio que chama fear setting, né? Você setar o medo, que basicamente eu penso, cara, quais que são os extremos dessa decisão que eu tô tomando? O que de pior pode acontecer e o que de melhor pode acontecer com a decisão que eu tomei? Perfeito. E quando você pensa, cara, o que pior pode acontecer, você já se prepara, porque normalmente a gente tem medo do desconhecido. Quando você pensa, cara, o que pior pode acontecer se eu tomar essa decisão agora? E daí você começa a fazer planos para aquilo. Putz, de fato é tão ruim assim, porque agora eu já tô preparado se der tudo errado. E daí você olha também se der tudo certo. Vale a pena se der tudo errado, se der tudo certo? O que tá na mesa? E a realidade que vai ser algo entre esses dois. Perfeito. O que vai acontecer. Então você já se preparou pro pior e você tá ok com aquele pior, você já fez planos se o pior acontecer, vai embora, cara. E vale a pena, né? A balança, vai embora, vai pra cima. Por que ficar com medo? Por que viver com medo se de fato o ganho pode ser muito desproporcional àquele medo que você sentiu? Perfeito. E cara, e daí você assume como CMO da Stone lá em 2021 e começa ali com muitos desafios, né? Alguns desafios, mas foi um momento também de virada de chave no pós-Covid. A Stone veio ali entregando resultado atrás de resultado, cara. Putz, o time lá, sensacional. Os caras, tirando o coelho da cartola, atrás de coelho da cartola, entregando. Qual que foram ali as primeiras ações e desafios que você teve ao assumir a posição? Legal. Eu acho que foi um desafio mais individual, tá? Porque assim, quando eu vim de uma estrutura muito grande, eu tinha um time muito grande dentro da Ambev, um time muito sênior, eu tinha sócios respondendo para mim dentro da Ambev, um time bastante grande com muito orçamento. E quando você vai pro lado da startup, eu nunca tinha ficado numa startup efetivamente, Perfeito. Né? Então, você tem uma lógica de escassez muito grande e de nível de mão de obra até mais júnior no final das contas. Então, assim, é uma empresa que cresceu muito rápido, né? Começou em 2013, 14, se a gente for ver. Exatamente. 10 anos de mercado que ela tem. Foi super rápido. Menos, né? Quando você entrou tinha 7, 8. Sim. E assim, pós-IPO também. Então, eu entrei, eu tive E com, sei lá, 6 mil, 10 mil, 12 mil colaboradores 10 hoje? 10 mil colaboradores. Eu acho que tem mais hoje. Eu acho que tem uns 13 mil com a compra da Lynx e tudo mais. Ainda é mais gente lá. Mas assim, foi um crescimento muito exponencial da Stone. Como toda startup, não tem muita clareza do que efetivamente fez a empresa despontar como um todo, mas a cultura foi uma das coisas, a oportunidade de mercado ser um addressable market tão grande. A distribuição de estar no dia a dia lá com os polos e etc. Foi uma coisa super legal que eles até replicaram um pouco do Walmart, entre outras coisas lá de fora. Mas foi muito bom. Mas para mim o desafio muito grande, para te falar a verdade, foi o choque cultural individual para mim. De ter que liderar pessoas que eram talvez 2, 3 furos abaixo, efetivamente, do que eu estava acostumado dentro de uma grande instituição com grandes orçamentos como um todo. Então, a dificuldade foi... Eu tive aquilo, eu entro, mudo o time inteiro, boto pessoas ali do meu lado que são as pessoas de confiança, mas eu perco a cultura, eu perco o que tem de trajetória de todas essas pessoas que fizeram muito bem feito e vindo até aqui. E eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida como gestor, tá? Eu não resolvi demitir ninguém. E não sei se foi correto hoje em dia, tá? Hoje eu vejo de uma maneira diferente a lógica, assim. Eu fiquei com absolutamente todas as pessoas do que eu herdei de time. Era um time pequeno, era um time de 15 pessoas. Mas eu falei, cara, eu prefiro construir com as pessoas que estão aqui do que efetivamente destruir absolutamente tudo para continuar a construção. E usando a lógica até da Ambev, a Stone é ainda mais sales-led growth, que é uma empresa pautada com o time de vendas. O time de vendas detém toda a organização de crescimento dentro da empresa em si. Então,
Quando a gente olha marketing, lá a gente não tinha uma lógica de pesquisa de mercado tão forte, não tinha entendimento das dores do cliente tão forte. Então era menos entra lá e faz uma campanha, faz um lançamento e tudo mais, e muito mais usar o que eu tinha de como é que eu conecto no time de vendas, como é que eu pego essas pessoas que são mais de comunicação. Aquela mesma coisa que você tinha feito que tinha dado certo. A mesma coisa que tinha feito e tinha dado certo. Então, a gente tinha uma house, que era uma house criativa, que foi, só para vocês entenderem a jornada de crescimento da Stone, a pessoa que liderou o marketing da Stone é um designer. O designer que fez o marketing da Stone, que ganhou a confiança, cresceu a house. Então, todo o desenvolvimento de marketing era um desenvolvimento de comunicação do ponto de vista da Stone em si. Então, o que eles olhavam marketing? O cara que vai fazer uma peça bonita, que vai produzir o PPT, que vai fazer um Instagram legal, que vai fazer os filmes internos, os eventos de mobilização, que vai ajudar a construir cultura e tudo mais, que talvez fosse necessário daquele momento, mas do momento que eu entrei em diante, era menos necessário aquilo. Então, a house era uma produtora, tá? Tinha produção de conteúdo, tinha criativos, tinha redatores, eles faziam absolutamente tudo. Então, o que eu entrei para fazer era muito mais uma lógica de transformar o marketing em efetivamente marketing. Então, ao invés de eu quebrar tudo isso que existia, que já estava funcionando, eu fui agregando de pouquinho em pouquinho pessoas. Então, por exemplo, eu trouxe pessoas sêniores de mercado para serem PMMs, que, por exemplo, o time de comunicação não tinha conexão com o time de produto. Que é PM? PMM é Product Marketing Manager. Tá. No lado das grandes empresas de bens de consumo, você tem a pessoa que é o Brand Manager. Tá. Esse Brand Manager, se ele é uma pessoa de marketing, ele vai ser dono do P&L do produto, que é a lógica de finanças, olhando o P&L, distribuição, preço e tudo mais. Se você é uma pessoa de comunicação, você só olha comunicação. A evolução em empresas de tecnologia, você tem dentro da área de tecnologia, na maioria das vezes, os PMs, Sim. que são os Product Managers, Isso. etc., que estão ali tocando. Só que na maioria das pessoas, as pessoas são muito técnicas em tecnologia e efetivamente no produto. Perfeito. Elas têm pouco olhar do De consumidor negócio. e de negócio. De negócio. A evolução do mercado de tecnologia para o lado de marketing é a criação dos cargos do PMM, que é o Project Marketing Manager, que são pessoas de marketing e não de comunicação, Perfeito. que não ficam dentro da área de comunicação, ficam alocados dentro da área de produto, para elas, em conjunto com as unidades de negócio, construírem a evolução do produto do ponto de vista de negócio e do ponto de vista do consumidor, pautando dores e não necessariamente só em features. Então, a primeira evolução que eu fiz foi conectar essa turma e trazer pessoas para esse lado mais de negócio, para dentro de um PMM de cartão, um PMM de crédito, um PMM de evolução dentro dessa lógica, como tudo que era super normal em bens de consumo, porque a pessoa é dono do P&L, então isso é muito claro. E a segunda evolução que eu trouxe foi uma lógica de planejamento estratégico, porque a gente era responsivo. Como era uma lógica de vou trazer, basicamente, você é uma área de execução operacional para mim, eu sou o time de sales, eu sou o time de estratégia, a gente virava um braço e não necessariamente virava a cabeça. Perfeito. Então, o que eu fiz de evolução dentro do processo... Você era consultoria que ele demandava coisa. Que ele demandava quando precisava fazer um reporte de resultado, você não participava das discussões estratégicas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer um olhar de cliente para dentro da estrutura. Legal. Fazer pesquisa de mercado, entendimento das cabeças, entendimento das dores, entendimento de como é a escala de valor do cliente, o que ele começa, o que ele não começa, como é que os concorrentes estão fazendo. Então eu montei um pouco do mapa da mina, mais tático, não tanto operacional. Perfeito. O estratégico é muito difícil de você chegar a pequenas instituições financeiras. Marketing muitas das vezes não responde efetivamente para o CEO, é até difícil a construção, mas a jornada foi trazer o conhecimento efetivo de negócio e de consumidor para dentro de uma instituição que era mais sales-led growth e que tinha uma visão muito mais de comunicação do que efetivamente de produto para marketing ou de planejamento estratégico. Então, as únicas duas que eu trouxe foram isso. Ao invés de eu quebrar a base, eu mantive a base e trouxe pessoas para reportar para mim que eram mais táticas e estratégicas e que complementavam toda essa jornada. Foi uma jornada muito boa. Assim, foi uma coisa muito legal porque eu participei basicamente 1 ano e meio da jornada da Stone. E foi 1 ano e meio de muito conturbado para a Stone, porque teve a reprecificação de todas as fintechs globais, teve a questão da taxa de juros que subiu para caramba, que impacta muito o business. Teve o lance do crédito. Teve o lance do crédito, teve um tipo de instituição que entrou dentro de adquirência, que era o registrador, que não existia no passado, que deu problema. Então, assim, a jornada desse momento foi super conturbada. Hoje, o Pedro Zinner tá lá como, enfim, o CEO, efetivamente, que era da Eneva. Pessoas muito sêniores assumiram agora a operação da empresa e é uma nova empresa. E o negócio tá voando. Macro super positiva, distribuição, enfim, a empresa hoje é uma nova empresa, mas aquilo,
reprecificada num montante muito menor. Assim, só pra vocês entenderem, jornada eu entrei a $95 o preço da ação, saí a $8 o preço da ação. Hoje tá ali próximo de uns 15, 16, então já tá reprecificando como um todo e tá voltando a ser o que efetivamente era, mas a jornada da empresa, hoje a coisa legal era, o marketing hoje tá dentro da área de estratégia. Perfeito. Dentro da empresa. Então hoje a Lia, que é a pessoa que detém a estratégia, que é a Chief Strategy Office da Stone, lidera o marketing. Irado. E isso é uma visão muito mais estratégica do que efetivamente somente a operacional lá atrás, mas coisas muito legais. Growth Marketing, time de aquisição, enfim, digital, para inbound, etc. Incrível, orçamentos, enfim, gigantes, toda uma operação bem estruturada, bem feita, muito bem feita, mas olha que loucura, fora do marketing. Perfeito. E aí eu que trouxe um pouco mais dessa junção de tentar trazer mais, porque no final só são ferramentas e canais, não necessariamente. Sim. Então é uma lógica que eles fizeram muito bem feito e o meu maior desafio que eu trago hoje era, mudo todo mundo, perco cultura e começo a construir do zero, ou valorizo quem já teve aqui, já gastou sola de sapato há 7 anos. Não necessariamente são os melhores em termos de expertise, mas são os melhores em termos de cultura e alinhamento para fazer essa gestão acontecer. Então foi um pouco do que eu trouxe ali pra dentro. E como que nasce a Media for Equity? Media for Equity. For Equity, né? For a tua equity. empresa. Exato. Esse passo, vou empreender. Foi uma jornada muito legal, assim, quando eu resolvi sair da Stone, era uma empresa de empreendedores também, de donos, assim como a Ambev. Então, o que eu vi foi que a elasticidade de crescimento que você tem empreendendo, ela pode ser muito grande, no final das contas, tanto de crescimento individual, quanto de crescimento monetário. Dentro da empresa, empreendendo dentro da empresa. Não, empreendendo fora da empresa, assim, porque grande parte das pessoas que estão dentro da empresa, elas acabam sendo mais executivos. Tá bom. Executivos com vesting, na maioria das vezes, do que efetivamente a pessoa que está com o skin in the game e o risco, efetivamente, de ter construído um império como um todo. Então, eu sempre tive a ambição de tentar construir algo mais autoral com o risco e retorno proprietário dentro desse sentido. Eu tô com 33 anos hoje, então assim, eu tô super jovem. Na época que eu entrei na Stone, eu tava com 30 para 31 anos. Então, era um tempo que eu tinha lastro, vamos colocar assim, para tentar construir alguma coisa. E eu vi aquele momento como um momento ideal para isso. De onde nasceu a Media for Equity nessa construção? Eu saí da Stone com a ambição de empreender e tirar algo do zero. Talvez eu tenha feito até o movimento errado, eu poderia ter continuado, empreendido, feito, mas eu escolhi fazer o movimento de efetivamente empreender, porque eu sou muito lado da escassez. Se você não tem a escassez, provavelmente é muito difícil de você efetivamente construir algo que vai ser grande o suficiente sem efetivamente a escassez. Se for só a grit ou só efetivamente a lógica da inteligência, a escassez ajuda o empreendedor demais, assim. Então essa lógica, eu me fiz ter a escassez para construir um business. O que a gente viu de oportunidade? Eu já tinha feito um deal em 2019, na época que eu era diretor de marketing da Ambev, um deal de Media for Equity. Uma startup que eu era investidor e era mentor dessa startup, chamada Key Design, que é uma de pulseira, colar masculino e tudo mais. O André Rio, que é a pessoa que hoje toca a empresa e fundador há 10 anos. Ele foi aluno nosso aqui. Foi aluno de vocês do G4. Ele me falou assim, quem que era o... Caio Castro. Caio Castro. Ele veio para mim e falou, cara, tem um modelo muito forte nos Estados Unidos chamado de Media for Equity. Eu quero trazer um embaixador de marca muito forte para a minha marca. Ele lá na época, abrindo números dele, faturava ali próximo de uns 3 milhões, vendendo digital, pulseiras masculinas. E ele falou, cara, eu queria ou o Felipe Tito ou o Caio Castro para fazer um deal de mídia por equity. Eu falei, cara, o Caio Castro eu tenho contato, eu já havia contratado ele na época da Ambev. O Sandro, todo mundo lá, a gente já se conhecia. Eu falei, cara, eu consigo o Caio Castro pra gente bater. E a gente sentou, eu tava na Ambev ainda. Irado. Sentamos, batendo papo, fizemos o deal, ele virou sócio, eu virei sócio, fez toda a transição. Hoje a empresa fatura uns 17 milhões, então teve um crescimento super alavancado. Ali é um addressable market menor, mas pro tamanho do mercado foi muito rápido. E foi um dos primeiros deals de mídia por equity que eu fiz. Depois eu acabei participando do deal da Anitta com Skull Beats, que é mais uma lógica de revenue share, enfim, outras coisas que a gente acabou fazendo. E na Stone, quando eu estava na Stone, a Global Ventures, que é um dos precursores dessa lógica do Media por Equity no Brasil, fundou uns 6 anos atrás isso pelo Robertinho Marinho. Eles fizeram um movimento muito legal com a Stone. Fizeram com a Livap, fizeram com a Orama, a Pet Love. A própria Rap, o Quinto Andar, enfim, várias empresas acabaram fazendo isso. E eles fizeram um deal de quase meio bi com a Stone de Media por Equity. Caramba. Foi um movimento que foi uma JV na época de uma empresa menor que era dentro da Stone chamada Tom, que era para o microempreendedor. Depois isso virou o deal como um todo, né? Juntou na empresa como um todo. E eu convivi com o benefício
de ter um player tão legal, de topo de funil, de construção de brain, para uma startup que, se fosse pegar e mexer no próprio caixa, nunca que conseguiria efetivamente colocar meio bi numa lógica de topo de funil de construção de marca. Ela nunca ia fazer isso sozinha. Então, aquilo me alertou para um negócio muito legal de... Será que uma Stone, que é pós-IPO, tem esse benefício? Será que não vale a pena dar uma olhada no mercado de startup? Porque talvez existam outras empresas dentro do mercado de startup que poderiam colher esse mesmo benefício, talvez num estágio antes, não necessariamente no estágio tão para frente como ocorreu na Stone. E aí, enfim, a gente começou a estudar o mercado como um todo, viu que isso já existia há mais de 25 anos no mundo inteiro, muito desenvolvido na Europa, muito desenvolvido na Índia, no México, na Inglaterra. E o que a gente viu é um benchmarking super legal chamado German Media Pool, que é um play que existe há basicamente 14 anos dentro da Europa como um todo. Eles criaram um fundo de investimento onde o investidor desse fundo, ao invés de ser um investidor financeiro, são players de mídia, de outdoor, de TV, de rádio, de jornais, influenciadores. Eles levantaram 300 milhões de euros com esses players. Aí você fala, euro em dinheiro? Não, é a valoração de um post vale 30 mil, aí são 50 posts. Então ele... aferiu o preço equivalente daquele inventário de mídia. Equivalente aos 300 milhões de euros. Eles investiram em 42 startups nesse período de 12 anos. Já tiveram 23 exits, 3 IPOs e 2 unicórnios dentro do portfólio, com o MOIC médio de fundo, né, que é a taxa de retorno do fundo próximo de 3 vezes em 12 anos, que é um pouquinho acima da média do mercado. E aí, essa instituição, nasceram outras no mundo como um todo. Times of India, que é um play da Índia, já fez mais de 1.000 deals de mídia por equity lá. Um que nasceu em 1996 em Estocolmo, chamado Aggregate Media, já fez mais de 250 deals. O que a gente foi trazer um pouco desse modelo de não ser um player de mídia, mas ser algo agnóstico, que consegue conectar toda essa lógica. E aí a nossa tese é, a gente criou o primeiro fundo de Venture Capital, que ao invés de ser vertical... Eu sou especialista tem muito fundo vertical, né? Especialista em estágios de maturidade ou em segmentos específicos. O que a gente viu é que, em média, no mercado brasileiro, esse mercado caiu muito, tá? Porque assim, em 2021 era 52 bi de deploy de capital, mais ou menos 1.100 startups. Ano passado foi 1,5 bi de dólar de deploy de capital e muito menos startups. Então diminuiu o mercado como um todo. Mas é cíclico. Mas uma coisa que não mudou dessa lógica é 80% dos investimentos de venture capital dentro do Brasil são em empresas B2B e não B2C. Tá bom. E o que a gente viu é que quando você olha os grandes unicórnios, são 25 dentro do Brasil, metade desses unicórnios são B2C, metade desses unicórnios são B2B. O que prova que na curva demora muito mais tempo para efetivamente ter um investimento B2C, e quem tem uma empresa B2C sabe quão difícil é levantar dinheiro, é muito difícil mais levantar dinheiro para uma empresa B2C do que B2B. E nessa construção, quando a gente foi falar com fundos, falamos com a Upload, falamos com o SoftBank, falamos com a Norte, falamos com, enfim, Monax, Kazek, Canary, todo mundo, e perguntamos o porquê do não investimento em B2C. Grande parte da resposta está no use of proceeds, né? Para onde que vai o dinheiro. A resposta deles é que uma empresa B2C em growth chega a gastar 30% ou 40% do use of proceeds captado em mídia, marketing e tudo mais. E na maioria das vezes eles não são os especialistas. Então o que ele acaba cobrando? Qual é o CAC, qual é o LTV, qual é o growth desse negócio? E aí você pega todo o seu dinheiro e coloca em fundo de funil, que é o que você consegue efetivamente justificar para o venture capital que o seu business está rodando. Só que isso satura. Se você pegar todo o seu investimento e só fazer num tipo de mídia, é como se você pegasse todo o seu dinheiro no mercado de finanças e investisse em uma ação. Não vai dar certo, você tem que diversificar, você tem que trazer outras coisas, apesar de terem mix, de botar mais em determinadas coisas e em outras. A lógica não é só fundo de funil. Se a Ambev pegasse todo o 1 bi dela de orçamento e só comprasse ponta de gôndola do Pão de Açúcar, o que ia acontecer com a ponta de gôndola do Pão de Açúcar? Primeiro que ia ficar mais caro, porque ia saturar o mercado. E o que é o bid do Google Meta? É isso, e a galera só comprando vai ficar mais caro. E a segunda coisa não existiria ponta de gôndola suficiente no Brasil para deployar um bi. Então a dinâmica é, você constrói através do mix, em canais diferentes, toda essa lógica. Então, e com a eficiência que cada canal tem. A gente tem um estudo interno que a gente, enfim, é sócio de uma ferramenta chamada Uncover, que é de modelo de atribuição. Ele tá, enfim, na Cogna, ele tá no Santander, ele tá no Nubank, ele tá no Ambev, Diage, ele tá em várias empresas trazendo modelos estatísticos de rede neural para entender modelo de atribuição de cada investimento plugado dentro do RP dessas empresas. Ele tem tanto conhecimento que ele trouxe um dado pra gente que até 6 milhões de investimentos anuais, a melhor forma de investimento do que você pode ter é Google e Meta.
Perfeito. Depois disso, você começa a ter outros tipos de saturação necessários, outros tipos de investimento para você fazer. Então, o que a gente viu dentro da For Equity? Interessante esse dado, cara. Não existia ninguém efetivamente olhando no use of proceeds de marketing. Então, ao invés de criar um fundo vertical, especialista em estágios, especialista em segmentos, a gente virou um fundo horizontal. A gente é especialista no use of proceeds de marketing de startups B2B ou B2C. Claro que é muito mais forte em B2C, porque é muito mais forte o use of proceeds em marketing dentro dessas empresas. Então a gente entra co-investindo com outros fundos, sempre série A até mais ou menos série E, que é o sweet spot, ali, o ponto ideal do que a gente vê, porque você tem mais equity value dentro desse estágio do que money value. O que quer dizer isso? Seu equity, ele tem um lastro maior do que o seu caixa para efetivamente comprar. Se você fosse comprar marketing, dado que é super concentrado, você ia estar competindo com o preço da Ambev, com o preço... E é muito caro, esses caras vão pagar muito. O player de mídia vai vender caro porque só tem 30 compradores. Sim. Então, se você fosse comprar o mesmo do que eles compram, você vai pagar efetivamente muito caro e vai ter muito menos lastro. O que a gente fez foi, tornando sócio o player de mídia direto da startup, ele consegue ganhar o equity value que está ali dentro e o desembolso é muito mais positivo para o lado da startup, que ele consegue antecipar um tipo de investimento que ele nunca teria. Porque pós-série A? Série A é onde começa de forma orgânica a saturar o teu investimento em fundo de funil, em Google, Meta e etc. Até lá, pega todo o seu dinheiro e bota em Google e Meta, que talvez seja a melhor forma de você ter a rentabilização em si do próprio business. Mas a lógica é, a gente aprendeu que a gente sendo especialistas no use of proceeds de marketing, a gente consegue trazer muita diferenciação e isso foram surgindo outros business. A gente criou um business de crédito, a gente criou um business de consultoria para conseguir agregar num espectro maior, não só no Media por Equity em si. Irado. E quais empresas vocês já investiram? Legal. Cara, eu acho que a gente fez um trabalho bem feito, assim, no início. A gente criou o fundo em abril de 2023, então ele é super jovem como um todo. A gente investiu no Quinto Andar, que é uma das primeiras investidas nossas. Porrada, foi super legal. O Gabriel lá do Quinto Andar, o João Chueiro e todo mundo. Enfim, pessoas extraordinárias. Guilherme Becker. Sim. Pessoas extraordinárias como um todo, fazendo esse negócio acontecer, a gente conseguiu estar junto deles. A gente acabou de divulgar o investimento na Daqui, que é outra super legal, porrada, grande, Series D ali, bem estruturada também. A gente já fez um investimento em outras empresas menores que a gente não divulgou. Então, assim, o resumo do negócio é, hoje a gente tem 6 investidas dentro do fundo, no modelo de Media por Equity. A gente deve divulgar mais 2 no próximo mês, agora em fevereiro, dentro dessas 6 do que a gente já investiu. E a gente tem um braço também, que é uma aceleradora de startups, que eu acho que é super bom comentar, que essa aceleradora, a gente acelera startups early stage. Empresas B2C que precisam muito mais do nosso conhecimento do que efetivamente do Media por Equity. A gente pegou 15 CMOs de mercado, pessoas super notórias como o Ricardinho, entre outras pessoas, e eles ficam mentorando as nossas startups do nosso portfólio de aceleradora early stage. Hoje a gente tem 6 investidas early stage e 6 investidas no modelo de Media por Equity. E na consultoria a gente tem próximo de umas 4 empresas em consultoria ajudando elas a acelerar no ponto de vista de marketing também. Golaço, cara, muito legal. E você virou um mentor aqui no G4, no nosso programa presencial de Marketing Growth. Eu queria que você desse um gostinho aqui dos temas que você trata lá na aula que você dá. Legal. Cara, primeiro eu queria agradecer de verdade pelo convite. Eu sempre valorizei muito o trabalho que vocês têm construído dentro do G4. Eu brinco até com o Denner, que eu, enfim, sou próximo do Denner também. Eu sou sócio lá do Denner, eu comprei participação e tudo mais. Que existem poucas pessoas que fazem coisas diferentes. O Denner fez uma coisa diferente dentro do mercado de publicidade que talvez ninguém quisesse ter feito lá atrás, que daria um trabalho enorme. Perfeito. E vocês também fizeram. Vocês poderiam ter ido para um caminho muito mais tradicional, grandes instituições, EduTech, educação e tudo mais. Vocês fizeram um caminho tão legal dentro de uma tendência tão forte que não é à toa que vocês tiveram lá os 200 milhões de faturamento. 205 milhões de faturamento lá no ano passado, que mostra essa jornada de 5 anos tão foda que vocês tiveram. Então, eu sempre tirei o chapéu por serem grandes empreendedores, mas por estarem construindo algo muito foda mesmo ali dentro. E o convite que a turma me fez, eu aceitei na hora, porque é muito incrível. E sim, eu tenho orgulho de estar lá no domingo, no Marketing Growth, né, que são 3 dias de imersão. O Denner faz o primeiro, o Alan, enfim, Peçanha, todo mundo faz o segundo e eu faço o terceiro dia, que é um lado muito legal de go-to-marketing e modelos de crescimento de negócio em termos de escada de valor. Então, ontem eu estava lá falando com uma turma de quase 75 empreendedores e empreendedoras que tem empresas de 200 milhões de faturamento lá dentro, tem empresas de 500 mil de faturamento anual. Então, são pessoas que estão no dia a dia vivenciando dores
que a gente pode já ter vivido dentro da nossa jornada, e o que eu construo junto com eles é quase como se fosse um board consultivo, tá? Eu tenho metade que é uma aula mesmo de explicar o que é o Marketing-Led Growth, o que é o Sales-Led Growth, o que é o Product-Led Growth, como são essas estratégias, o como você faz através ou de aquisição ou de go-to-market, como você deveria posicionar os seus produtos a partir da escada de valor do seu cliente. E na segunda parte da aula a gente dá um board consultivo. Normalmente sou eu e mais uma pessoa que a gente acaba convidando, que a gente pega cases escritos pelos alunos de maneira muito pragmática, né? Porque é super legal discutir case de Harvard, mas é melhor discutir o case real da pessoa. Irado. Fica muito mais prático. Então a gente pega 5 a 7 cases mais ou menos, as pessoas escrevem profundamente, os alunos escolhem quais cases vão ser discutidos e a gente chama os alunos para quase 3 horas sentarem junto com a gente, discutirem próximo ali de 30, 20 minutos cada case profundamente, dando dicas de se a gente fosse o CMO do negócio, o que a gente faria para dentro do business, e enfim, é incrível, assim, maravilhosamente incrível. Eu brinco que eu saio aprendendo muito mais do que efetivamente ensinando. E fala um caso aí de ontem que você achou assim sensacional, não precisa falar o nome da empresa. Cara, eu vou trazer 2 casos, assim, que eu acho que são super legais. Uma empresa B2B e uma empresa B2C. E a coisa legal é que muitas das vezes as empresas B2Bs, elas têm problema de marketing e ela não entende que marketing é negócio. Ela entende que marketing é comunicação. Então, uma delas era uma empresa de um prestador de serviço de marketing super legal, que teve um grande problema de conflito de canal porque ele prestava serviço para uma empresa gigante de logística, e como ele é muito notório em logística, ele foi falar com um concorrente. E aí, o concorrente viu o que ele estava fazendo e meio que cancelou o principal contrato dele, etc. E a gente estava ajudando ele a reestruturar em termos de organograma o que ele deveria fazer. E eu trouxe exemplos como, por exemplo, da McKinsey, da Accenture e de escritórios de advocacia que não têm efetivamente conflitos de interesse nesse sentido. Perfeito. E acabam trazendo a notoriedade de trabalhar isso em diversos segmentos a partir da estrutura organizacional, de ter verticais de sócio, de ter associados e sócios que tocam o business como todo. Ele era um cara sozinho dentro do business. Então, foi muito legal esse do ponto de vista de... A gente resolveu um problema de comunicação dele? Absolutamente não. A gente resolveu um problema de negócio dele, ajudando como a visão do cliente marketing traz ali dentro. E o segundo é uma empresa de 200 milhões de faturamento que olhava muito de um ponto de vista B2C, marketing simplesmente como comunicação também, e a gente ajudou a ela a entender que ela como marketing deveria ser responsável pelo inbound. Era um marketplace de produtos plásticos, era uma indústria em si, que 80% da venda era através de marketplace de terceiros e 20% era através de pessoas muito próximas, atacadistas e etc, que ele fazia varejo físico. E ela não tinha nenhum canal de direct to consumer. Então, ela como marketing, a gente convenceu ela de ter um canal de inbound, de geração de lead, para dentro do business em si, entender que o papel dela é esse, não é só fazer a comunicação. E a segunda coisa é a criação de um e-commerce para dentro dele em termos de addressable market. Ele estava deixando provavelmente o mercado endereçável de 5 bi online, que ele estava deixando margem para o intermediário, que ele poderia fazer uma aquisição proprietária e ganhar macro ali também. Novamente, discussões de negócio, como um CMO de negócio, não necessariamente como uma pessoa de comunicação. Irado. Que aula! Eu vou no próximo eu vou ir lá. Por favor. Fim de semana que tiver, eu vou ver a sua aula. Já vi de todo mundo, a tua aula eu não vi ainda. Favor. Muito bom. E se você aí que tá ouvindo a gente tem algumas dessas dores, dúvidas, né? E se identificou assim, com o que o Felipe falou aqui pra gente, se você ficou interessado nesse nosso programa de formação presencial de Marketing Growth, vai ter um link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição e poder ter esse privilégio, que privilégio de ter aula com você, cara. Obrigado, cara. E agora a gente indo aqui pra reta final, no bate-bola, né? Vou fazer uma pergunta, você responde rápido ela. E agora o bate-bola é diferente, né? Mudamos, então não era assim. Muda um pouquinho, ele é um pouquinho mais personalizado com a experiência de quem tá aqui do lado, né? Quem tá aqui conversando com a gente. Antes ela era um pouquinho mais genérica, era a mesma pergunta pra todo mundo. Legal. Vamos ver se a galera vai gostar desse modelo novo, hein, time? Vamos ver. Vamos lá, primeiro ponto, cara. Quem que foi um mentor aí que foi fundamental na sua carreira? Cara, Ricardo Dias, sendo super coração aberto, é um cara que mudou minha vida, assim, eu era uma pessoa antes do Ricardo ter vindo para o Brasil assumir como CMO, eu sou outra pessoa hoje por tudo que ele me fez pensar, refletir, crescer, e é um amigo gigante até hoje, mesmo pós-Ambev, então é um cara sensacional. Um abraço aí, Ricardinho, monstro. Cara, esse cabo de guerra que existe entre
branding e performance, né? Que acontece muito ali no marketing. Perfeito. Faz sentido isso existir ou não? Cara, eu colocaria uma coisa que meio que desmistificaria isso, porque só existe isso porque as pessoas não têm um terceiro pilar chamado planejamento estratégico. Então, marketing é sobre arte, ciência e disciplina. Arte é o branding, ciência efetivamente é o growth, vamos colocar assim. Só que se você não tem disciplina de planejamento, entender o que você está fazendo, olhando o funil, qual é a notoriedade disso dentro, vai ser sempre uma briga binária. Perfeito. E aí, ou eu tô puxando pra arte, ou eu tô puxando pra ciência, e arte e ciência brigam desde que mundo é mundo, e vai ser sempre difícil você tangibilizar o que veio antes um do outro ali dentro. Muito bom. Só que sem a disciplina, você absolutamente não adianta ter arte, não adianta ter ciência. Isso te leva até um teto muito baixo. Muito bom. Qual que foi a última coisa relacionada a marketing que você aprendeu? Cara, de verdade, Marketing-led Growth, Sales-led Growth e Product-led Growth é exatamente a aula que eu dou hoje dentro do curso. Só pra vocês entenderem, novamente, aquele high touch. Como é que eu fui convidado para ser professor do G4? A Ingrid, que é uma pessoa que eu valorizo muito, muito legal, até pelo time que vocês estão construindo, me convidou para ser aluno primeiro. Perfeito. Eu sentei lá, vi todas as aulas, anotei coisas, aprendi, entendi a metodologia inteira que vocês estavam fazendo e fui aprofundar numa coisa que não necessariamente estava tão profunda lá e que efetivamente eu poderia contribuir pela minha história em si. Então eu peguei a disciplina de Marketing-led Growth, Sales-led Growth e etc, aprofundei, estudei pra caramba e o método hoje que eu tenho dentro do G4 veio através do próprio G4 Irado. Que me ensinou e eu simplesmente aprofundei e trouxe ele de maneira diferente. Eu uso isso pra minha vida em todos os touch points, tá? Eu falo com, sei lá, 20, 30 empresas por semana, toda essa metodologia aplicada dentro das minhas papos. Irado. O que desafiou mais? Ser CEO ou CMO? Cara, CEO, pra te falar a verdade. Porque o CMO, ele tem um dado super interessante que o cargo de CMO é o cargo que mais tem turnover e churn dentro das grandes instituições. Porque ele é um cargo que você não entende. Ele é um cara de branding, ele é um cara de comunicação, ele é um cara de growth. E se você não entende o que efetivamente está sendo feito, provavelmente você vai rodar. Perfeito. Vamos colocar assim. Então, é a mesma coisa que contratar um médico. Se você tem um problema no coração e se você for contratar um ortopedista, você vai morrer. Então, você tem que saber o que você está contratando de maneira específica. Quando eu tô como CEO, você tá menos por uma ponta de saber o que você está contratando, o que você está fazendo e muito mais pela longevidade do business como um todo. Perfeito. Então, a construção de cultura, a construção de tirar uma empresa do zero. Gente, eu pago conta da minha empresa, eu sou contas a pagar, eu sou o financeiro, eu sou o RH, eu sou o marketing, eu sou a pessoa que vem em podcast para falar. Basicamente, eu faço toda a construção, por isso é tão desafiador em si, porque é um business novo também, é difícil de tirar um business novo do zero. Boa. E a última pergunta aqui, antes da gente para os avisos finais aqui do time. Boa. Brahma, Skol, Beck's, Corona, Spaten ou Antártica? Qual delas você compra na hora de tomar uma geladinha e relaxar? Cara, eu vou pelo lado mais psicológico de tudo, tá? Corona. Apesar de ser uma das cervejas mais caras do mercado como um todo, e a pessoa achar que ela é levinha, tranquila, ela é uma das cervejas mais pesadas do mercado em termos de amargor e BU, Sim. e que você não repara por uma única simples coisa, o branding. A garrafa ser transparente, o tipo de evento que ela ativa sendo Réveillon, a forma que a gente construiu ela no Brasil, ela poderia ser uma das cervejas mais pesadas. Ela é quase mais amarga do que Heineken, tá? Então, assim, você não repara nisso. Então, por que Corona? Primeiro porque ela é completamente diferente das outras e ela poderia ser mais uma. A construção da marca por trás daquilo e como foi construída fez o que ela é aqui no Brasil. E ela é hoje bem mais cara do que a Heineken e continua crescendo absurdamente porque ela tem um posicionamento muito bem construído. Porrada. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, tá? Se você tá ouvindo aí via Spotify, no seu celular, vai lá na caixinha de perguntas e responde pra gente o que você achou desse novo formato nosso. Boa. Do bate-bola e quais outras perguntas vocês acreditam e gostariam que a gente tivesse nesse episódio aqui nos próximos, tá? Galera, Felipe, brigadão. Obrigado demais. Que aula. A gente vai ter que te convidar daqui um ano para fazer de novo esse papo. Boa. Baita papo. Delícia conversar aqui com você. Obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que a gente cada vez faça mais coisas ainda. Com certeza. Com você aqui no G4. Com certeza. Para você que está ouvindo aqui a gente, segue a gente, ativa o sininho, compartilha esse episódio com seus amigos e ajude a gente aí a ficar sempre entre os top 5 podcasts de negócios do Spotify, tá bom?
Um grande abraço e até o próximo Papo de Gestão. Até mais.